Fala, queridos! Bom, começando mais um Bodycast e hoje com a presença muito especial da doutora Meire Mia, psicóloga e palestrante. Doutora Meire Mia, seja muito bem-vinda. Eu tô tão feliz. Olha, brigadíssima. Eu que agradeço muito, agradeço a presença de vocês que estão aí assistindo. Fica por aí que vai ser bem bacana o nosso papo aqui, viu? Obrigada. Bom, muito bom. Fernando Rocha, todos já conhecem, meu coach. Isso. E o meu sócio. Maravilhoso, aliás. Por sinal, diga-se de passagem, o cara é excelente. Sim, nossa, super competente. Eu só ouço falar bem de você, Fê. Vamos a Meire. Vamos descobrir, vamos falar sobre a doutora, né? Vamos lá. Vamos lá, Fernando. Quer fazer? Queria que você falasse um pouco de você, um pouco do seu trabalho, como que você bacana. atua. Bom, eu sou um misto de várias coisas, né? Na verdade, eu comecei como ilusionista, minha família toda é de mágicos. E o meu irmão é o Mário Caminha, então ele está sempre na televisão, fazendo coisas em vários programas de auditório e tal. E nós crescemos, na verdade, nessa pegada de TV. Depois, eu fui fazer a psicologia. E aí, chegou um momento em que eu tinha que decidir ou ir para psicologia ou continuar como artista, e eu resolvi juntar as duas coisas e comecei a fazer as palestras empresariais com mágica. Depois, eu me especializei na área corporativa, na área de mudança de comportamento. Eu fui fazer um mestrado acadêmico lá no Mackenzie, com foco em mudança de comportamento mesmo, porque o meu objetivo era trabalhar nas empresas na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, o meu objetivo sempre foi entender como é que a gente pode mudar o comportamento de uma pessoa, por que algumas pessoas elas têm algumas habilidades pessoais, tipo automotivação, comprometimento, determinação, e outras não têm, né? Então, até que ponto a psicologia poderia ajudar nesse sentido? Você acha que uma pessoa, entrando na área empresarial, que você falou, uma pessoa que de repente tem um perfil mais pacato, não tão agressivo no sentido de corporativo. Sim. Ela não tem tanta ambição ali de subir de cargo e tal. Psicologicamente é um perfil. Sim. Você consegue trabalhar, incentivar isso, ela mudar ou não? Ela tem aquele perfil e você... Eu acho maravilhosa essa pergunta, porque é o seguinte, uma das coisas que a gente precisa respeitar é a individualidade de cada pessoa. Então, o meu objeto de estudo lá foi os valores pessoais e valores organizacionais. Valores são crenças, é aquilo que você acredita que é o correto viver. Para algumas pessoas, o valor é a segurança que ela tem. Então, essa pessoa que tem como valor segurança, ela vai valorizar a rotina, ela vai odiar você tirar ela da rotina, fazer coisas assim que sejam muito criativas. Ela vai valorizar, por exemplo, seguro de vida, o seguro-desemprego, sabe esse tipo de coisa? Qualquer tipo de seguro. Isso, todos os seguros. Entendeu? Por quê? Porque ali ela vai estar em paz. Ali ela tem paz de espírito. Agora, se você pegar uma pessoa que valoriza as conquistas, ela vai achar tedioso aquele tipo de trabalho rotineiro. Sim. Então, uma empresa, ela precisa de pessoas que sejam arrojadas. Essas pessoas mais arrojadas, você vai colocar na área comercial, são pessoas que enjoam muito da rotina, são pessoas que gostam da adrenalina. Que não gostam de ficar na zona de conforto. Isso. Estão sempre saindo da zona de conforto. E elas têm muita iniciativa, então elas são mais criativas. Então, o perfil delas é um perfil que vai para fora, entende? Então, essas pessoas você vai colocar em cargos que precisam desse tipo de comportamento, entendeu? Pessoas mais arrojadas. Isso. Você vê alguma relação nessas pessoas, sejam as mais pacatas que gostam de rotina ou não, alguma relação delas com a personalidade delas, com o envolvimento de atividade muscular, de atividade física? Olha, eu acho que a atividade física tem que ser para todos. Para todos, independente do que faz. É ser humano, é bicho, né? Tem corpo, tem sangue, vida. Tem coração, tem vida. Precisa se locomover. Tem cérebro, precisa se locomover. O cérebro precisa do movimento para ele poder funcionar. Então, depois eu fui me especializar em neurociência, entendeu? Então, quando você estuda a neurociência e junta com a psicologia, e depois eu vou fazer teologia também, você acredita? Toda uma loucura. Tá tudo ligado. Tudo ligado. Nós vamos entender que em algum momento da história nós separamos a cabeça
cabeça do corpo. Então a gente fica achando que só pensar resolve a nossa vida. Não resolve. O que resolve é o teu corpo inteiro. Então nós temos que fazer uma distinção entre o que é o cérebro e o que é a mente. O cérebro é um órgão. Ele vai cumprir as funções ali do que ele precisa, né? Do que a mente comanda. Mas o pensamento, a formação do pensamento, isso está, por incrível que pareça, no nosso corpo. Então, quando você tem a integridade entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz, aí você é feliz. Agora, o que acontece hoje é que nós queremos fazer e a gente não faz. Porque justamente nós dividimos isso. Eu costumo dizer que isso tudo, o nosso corpo como um todo, funciona como uma engrenagem. Perfeito. Que um depende do outro. Perfeito. E se houver falha em uma parte dessa engrenagem, vai descarrilhar tudo o resto. Exato. Então tá tudo direitinho. Exato. Você acredita... Não engrena mesmo. Não engrena. Não engrena. E é interessante isso, Fê, que você está falando, porque é o seguinte, uma depressão, por exemplo, a gente sabe que a depressão, ela tem um quesinho lá com a questão da dopamina. Isso. Porém, aí você fica assim, será que é o pensamento da pessoa que gera tudo isso? Porque um pensamento, ele vai gerar um sentimento e uma emoção. Então, nesse momento, se a gente falar assim, olha, pensa aí na pior situação da sua vida, no momento mais difícil, automaticamente, o teu corpo, ele vai reagir a isso. Às vezes, a pessoa, só de lembrar, ela vai chorar. Né? Ou se eu falar para ela, pensa no melhor momento da sua vida, no dia mais feliz da sua vida, ela vai sorrir, o cérebro dela vai mandar o comando no corpo, é como se ela revivesse isso, aquela situação. Então, um pensamento pode desencadear processos químicos no nosso corpo e gerar comportamentos que sejam adequados àquelas emoções. Porém, o contrário também pode acontecer. Então, às vezes, a forma como a gente lida com o nosso corpo, ele pode desencadear um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio, né, metabólico e tal. Então, a própria comida pode fazer isso. Em cima desse desequilíbrio, que nem você falou da depressão, a gente sabe que a depressão, ela diminui o sinal dopaminérgico, né? Então, Sim. A pessoa sente aquela falta de energia e tal. Então, isso na hora de tratar, né? A gente sabe, como você falou, a cabeça pode desencadear, o corpo também influencia aquela engrenagem. Na hora de que você identifica ali uma pessoa que não tem muita vontade, não tá sem vontade, né? Sim. O sinal dopaminérgico. O tratamento disso dá para ser feito com conversa, com sessões, necessariamente tem que estar associado a uma reposição hormonal com a dopamina, ou não? Eu acho que tudo é de caso a caso mesmo. Tudo é de caso a caso, tem que pensar. Eu sempre gosto de olhar a pessoa como um todo, né? Tanto que eu, inclusive, olho o nível espiritual, que não tem nada a ver com religião. Mas a espiritualidade, ela tem a ver com a tua visão de mundo do futuro. Quer dizer, o que você espera desse futuro? Né? Então, essa fé que nós temos no amanhã, o que é a fé? É assim, se você fez planos para a semana que vem, é porque você tem fé que você vai estar vivo. Então você acredita que vai estar vivo. E aí você faz planos, né, para daqui a um ano e tal. E a gente nem sabe se vai estar vivo, mas a gente acredita tanto que faz até dívida. Que vai ter dívida. Está convicto, sim. Isso, vai acontecer. Essa é a convicção, né? Então, tudo isso tem a ver, né, com a coisa. Eu acredito que a conversa é importantíssima e a terapia também é importante. Por quê? Porque nós vamos resgatar esse sentido, o para que eu estou fazendo isso, né? Por que eu tenho que, eu preciso levantar da cama todos os dias, né? Então, esse movimento do para quê, ele é importante internamente, porque, e ainda até falo, né, para as pessoas que às vezes o nosso maior problema são os nossos pensamentos. Por exemplo, de manhã, para quem quer começar a fazer uma rotina de treino e tem uma preguiça imensa, ou como você falou, ficou um tempão sem treinar e agora não consegue voltar, o que eu faço? Eu falo, ó, não pensa e só faz. O que é não pensa e só faz? É assim, se você deixa tudo certinho, seu tênis, sua roupa de ginástica, tudo certinho, como se realmente fosse para academia. De manhã, você só vai acordar e zumbi, você vai entrar naquela roupa e você vai para academia. Quando falta disciplina, quando falta motivação, vai pela disciplina. Exato, porque se você pensar, não pensa. Eu falo para a pessoa, não pensa, porque o pensamento vai ser o seu maior sabotador. Quer dizer, vai deixar você grudado na cama. Exato, porque se você pensar, você vai pensar assim, mas tá frio hoje.
mas hoje eu tô tão cansado. Aí acaba eu trabalhei tanto essa semana, eu mereço uns 5 minutinhos mais aqui na cama. Você vai se desmotivar. Então eu falo assim, por isso que a melhor forma é você programar o dia anterior, isso para tudo, não só para atividade física, mas para todas as atividades que você precisa fazer, estabelecer pelo menos 3 prioridades no dia e você precisa cumprir essas 3 prioridades. Então se você, por exemplo, quais são as suas prioridades na vida hoje? Sabe, que realmente é importante para você. Então, muitas pessoas hoje colocam saúde, porque a gente percebeu na pandemia o quanto a saúde é importante. Sem ela não dá. Quando você diz estabelecer metas e planos, né? Sim. Então você fala, então, isso a gente sabe que quando a gente planeja algo, a gente programa, estabelece uma meta. Eu quero estar com um físico assim, assado, e isso também tem relação dopaminérgica, né? Sim, ele está relacionado a planos. Te inspira. Isso, e ele impulsiona, tal. Isso. Na falta disso, né? Na falta da pessoa... eu vi uma explicação, se eu estiver errado, você me corrige. Não, vamos lá. Sobre isso, que é o quê? Que é, para deixar claro, né? O que é a dopamina? Ela te dá o instinto de ir atrás de algo, desejar algo, né? De iniciativa. Certo. Né? Então, depois que você vai, você tem ali os sabores, você tem o prazer de estar fazendo. Mas por mais que ela receba, que ela tenha esse prazer de estar fazendo aquilo, muitas vezes ela não tem a iniciativa, o start. Sim. Porque é a falta lá da dopamina. Isso, sim. Então, você acha que criar metas, bolar planos, ajuda, e como dar esse start? Ajuda. Fazendo, é uma decisão. É uma decisão. Então, o nosso problema é esse, a gente tem dificuldade em decidir. E muitas pessoas ficam em cima do muro, e eu digo que é o pior lugar para você ficar, na vida. Para tudo na vida. Porque assim, ou você está do lado de cá, ou você está do lado de cá. Você entende? E é o melhor lugar. Ou você está aqui ou você está assado, entendeu? Mas pelo menos você está em algum lugar. Agora, quando você fica em suspensão, esse é o pior lugar. Porque você gasta energia pensando, não faz, e a tua vida fica paralisada, e você olha todo mundo está evoluindo, menos você. Estagnou. E dá uma sensação de frustração que bate diretamente na autoconfiança. Por quê? Porque a autoconfiança, ela é formada e baseada nos seus pequenos sucessos anteriores. Então, quando você olha para trás na vida, você fala assim, puxa, eu terminei minha faculdade, puxa, eu consegui fazer aquilo, puxa, eu tive várias vitórias, eu consegui fazer coisas que eu quis fazer, consegui pagar meu carro, eu consegui fazer uma série de coisas. Agora, quando você olha para trás e você vê uma série de frustrações do tipo, cara, eu tentei começar a fazer ginástica, eu não consegui, eu tentei começar a dieta, eu não consegui, eu tentei, tudo errado na vida, onde vai ficar a tua autoconfiança? Lá embaixo. Entendeu? Então, não é preciso grandes conquistas para a gente aumentar a nossa autoconfiança. É só você disciplinar, fazer o seguinte, é uma dica que eu dou para a pessoa. Quer começar a ter autoconfiança? É assim, é coisa do dia a dia. Você precisa lavar a louça? O que normalmente a gente faz? A gente espera alguém na casa se incomodar mais que a gente e para alguém fazer. Então, atitude. Isso. Agora, só que você que não gosta da pia suja. Então, se você se incomoda, é você que vai levantar e vai lavar a louça. Aí as pessoas falam assim, mas o pessoal da minha casa é folgado, porque daqui a pouco eu tô fazendo tudo. Eu falo, cara, tu não tá fazendo pelo outro, você tá fazendo por você, porque você está pensando e executando. Pensando e executando. Pelo menos um sucesso naquele dia você já teve, sabe? Então, você reconhecer que é capaz de pensar e fazer e se disciplinar todos os dias a fazer pelo menos 3 coisinhas que você estabeleceu naquele dia e cumprir, cara, já tá ótimo. Já é um sucesso. Já é um sucesso. É como eu disse pro Val aqui quando a gente gravou a nossa primeira. A gente tem que aprender a vibrar com as nossas pequenas conquistas. Sim. Emagreci 300 gramas, vibra com isso. É isso mesmo. Aprende a vibrar com isso, porque além de tudo, tem estímulo hormonal nisso também, que acaba te motivando, você aprende. E são as pequenas vitórias que são importantes, na verdade, para a automotivação. Então, quando a gente fala em metas, a meta ela não é tão importante, a meta ela é só inspiradora, ela só vai te mostrar a direção. Mas é frustrante todos os dias você ficar pensando só no final. Por exemplo, vamos supor que eu olho pro Valdir assim, então eu falo assim, cara, eu quero ficar assim, com esse corpo shapeado assim, né? Eu queria o Valdir. Cara, se todo dia eu olhar pro Valdir e olhar para mim
como se eu amanhã mesmo, sabe? Assim, literalmente amanhã fosse chegar ali, eu vou me frustrar. O Valdir, ele tem que ser apenas, para mim, uma inspiração. É só uma direção. Só para me lembrar, um norte. Né? Só que eu preciso voltar a atenção para mim e me desafiar todos os dias para saber qual é a virtude que está sendo desenvolvida nesse processo. Então, por exemplo, quando ele diz, eu faço dieta, eu vou todo dia para academia, querendo ou não e tal. O que ele está me dizendo subliminarmente? Eu preciso ter disciplina, eu preciso ter uma escolha para mim, né? Eu preciso ter determinação, fazer o meu melhor, tenho que ter força de vontade. Fazer o meu 1% todos os dias. Mesmo que eu não esteja 100%, eu vou fazer... Quanto que eu posso treinar hoje? 80%? 60%? Eu vou fazer os 60%, sabe? A estratégia que eu adoto para isso, e aí você me fala se estou certo. Sim. A gente estabelece a meta e fraciona ela em mini metas. Perfeito. Então, um exemplo tosco aqui, a gente quer emagrecer 10 quilos em um mês, então vamos fracionar esses 10 quilos em semana. Então a gente tem metas semanais, que são as mini metas. Perfeito. Se a cada semana a gente atingir as nossas mini metas, no final do mês a gente está com a meta. Isso. Justamente porque se eu ficar olhando só, se eu tiver uma meta que é a do fim do mês e ficar olhando ela tá sempre longe. Se pensado só no final, ela vai sempre estar longe. E aí tem algo interessante. Óbvio, né? Hoje em dia, a gente vive a era de rede social. Nossa! O que mais tem... É um veneno isso. É gente bonita, linda, isso. com o corpo perfeito. E a pessoa que está em busca disso, ela abre o celular e ela vê a meta dela. Isso. A meta final Só dela. que ela não vê o processo. Exatamente, ela não vê o processo. E ela se vê... A gente nunca se vê mesmo tão bem. Sim. E aí, pra piorar, ela abre o Instagram e vê as pessoas só muito lindas, bem. Porque a gente só segue as lindas, né? Ninguém segue os mais ou menos. Isso você segue top. Aí né? tem um lance também que eu acho interessante, queria ver contigo o seguinte, o que eu faço? Explicar para as pessoas a importância de fazer o que elas estão fazendo. Por exemplo, se eu chegar para você todos os dias e falar, olha, todos os dias faz 50 polichinelos. Um dia, 2 dias, 3 semanas, um mês, tal. Você até vai fazer, mas vai fazer com uma vontade e tal. Se talvez eu chegar para você e falar, olha, todos os dias a gente vai fazer 50, porque isso vai te trazer isso, Perfeito. Isso vai te dar aquilo, isso. Aí você vai falar, caramba, isso vai me... Então eu vou fazer Fernando, direito. Porque você vai mostrando os benefícios. Olha, todo profissional... entender Perfeito, o que ela tá fazendo. Todo profissional, todo líder, toda pessoa precisa educar. É um processo de educação. Processo de liderança é educação. Processo de personal trainer é uma educação. Você vai educar a pessoa, ensiná-la a fazer depois sozinha. No caso da terapia, a mesma coisa. A gente ensina a pessoa a lidar com a sua própria mente. Porque às vezes a mente cria modelos ou rituais, né, que não são benéficos para ela. Mas a hora que ela tem a lucidez, que é a consciência, quando ela entende aquilo, ela fala, agora sim, agora eu vou fazer porque eu quero. Agora eu vou fazer porque eu tenho consciência disso. Não porque alguém mandou. Isso, exatamente, porque o livre-arbítrio, ele é muito importante em todo o processo de automotivação. Se eu não entendo o para quê, nada vai me fazer levantar daqui, né? A maioria dos meus atletas... Aí outra coisa, só para não esquecer, quando você faz isso também de dividir em pequenas metas e educar as pessoas, a gente tem que mostrar para elas o seguinte, tudo na vida é investimento. Então, o que você investe todos os dias, ele vai florescer. Se você é assalariado, se você deixar de trabalhar, pergunta para mim onde é que vai ter o teu salário. Ele não vai chegar. Não chega. Entende? Então, se você deixar de investir na sua saúde, certamente a doença vem. Se você deixar de regar aquela plantinha, certamente ela vai morrer. Se você deixar de treinar, certamente a sua massa muscular vai pro beleléu. Então, assim, tudo é investimento. Não é verdade? É verdade. Tudo é investimento. Aí a gente reclama da academia que quando a gente passa uma semana sem treinar, a gente perde força, nós perdemos massa muscular,
a gordura já vem mais, a preguiça vem mais, é mais difícil você voltar. Você ficou uma semana de férias, você vai voltar, você já tem toda essa dificuldade. Novo, E você tem que reduzir carga, aquela coisa toda, reclama. Só que nós esquecemos que nós deixamos de regar aquela plantinha, entendeu? Então é lógico que ela vai perder, você vai correr atrás de um prejuízo. Então, se nós entendermos que saúde é investimento, e eu sempre falo isso pro meu filho, que meu filho também treina comigo, ele tá com 14 anos. Então, desde o começo eu ensino ele o seguinte, ó, essa academia aqui, você pega o valor da tua mensalidade, você divide por dia, e você fala, ó, custa tanto aqui por dia, né? Vamos supor lá, hoje em dia tá o quê? Mensalidade 120, 100 e tanto, 129, né? Pra cada, né? Então você fala, ó, tá custando tanto por dia, para você ganhar saúde, para você ganhar vida, disposição, alegria. E de repente se falar, se você faltar, você tá perdendo tanto, que a cabeça do ser humano hoje trabalha enquanto eu tô perdendo, né? Isso. E tem gente que paga lá, não sei quanto, numa coxinha, cara, que é mais caro do que a academia e não por dia, e faz mal. E faz mal. Entendeu? Então, a questão é, onde eu estou investindo o meu dinheiro, o meu tempo e a minha energia? Porque tudo isso é vida. Dinheiro é vida, porque é o tempo do teu trabalho aplicado, certo? A tua energia, que é o teu pensamento, né? Que pensamento é energia. Onde eu estou aplicando, eu estou pensando em quê, sabe? E o que eu efetivamente estou fazendo em termos de ações. Eu estou investindo em saúde, o que eu faço, ou eu tô indo para academia, ou eu tô lá no sofá assistindo televisão, Netflix. Então, assim, tudo a gente tem que ter essa consciência. E o problema hoje, é que, assim, as pessoas não querem ter essa responsabilidade. Então, eu acho que o nosso grande sofrimento hoje é porque nós resistimos em assumir a responsabilidade. Então, eu quero a pílula mágica. Eu quero que você me transforme. Ô, Fê, me transforma. Sabe uma coisa me dê aquele corpo maravilhoso. Eu percebo que muita gente, quando vem até mim, a pessoa vem super motivada, porque eu vou mudar, porque eu quero, porque não sei o quê, e eu percebo um detalhe na fala deles. E aí eu resolvi vir até você, porque eu sei que você vai me ajudar. Ou seja, ela tá querendo que eu... Você dá a solução, né? Tudo bem. Você é a solução. Isso. Então a gente bate um papo, tal, eu monto tudo, envio no WhatsApp da pessoa e falo, olha, dá uma olhada, revisa, vamos tirar suas dúvidas. Quando a pessoa começa a olhar, o semblante dela já murcha. Sim. Porque ela caiu a ficha dela que agora é com ela. Perfeito. A responsabilidade dela. Aí ela começa a murchar, falou, caramba, eu vou ter que fazer isso aqui. Até então, ele estava achando que eu ia fazer alguma coisa por ele. Mas eu explico isso também até para os pacientes, porque é o seguinte, eu falo assim, olha, eu vou te explicar como que funciona a terapia. Porque às vezes a terapia, ela fica tão subjetiva na cabeça das pessoas que elas acham que o psicólogo, o terapeuta vai fazer uma mágica que vai fazer sumir o sofrimento dela. E não é assim. Nós, como qualquer médico, o que o médico faz? Se ele pega o teu exame e fala assim, olha, você está com o glicose muito alta, tal, você está com diabetes, então, para a sua cura, você vai ter que fazer uma mudança na sua alimentação, você não pode, tá aqui uma lista de coisas que você não pode comer, que é imensa, e aquela que você pode, que só tem 10 coisas. E aí... Aqui não pode. Isso. Aí a pessoa vai sair dali com aquela lista e ela vai pensar, cara, eu vou ter que mudar. E não é o médico que vai fazer a dieta é do paciente, não é do médico. Então, se o paciente ele não se autorresponsabiliza por aquela lista, não vai dar certo. A mesma coisa a terapia. A terapia é assim, eu vou te ajudar a mostrar como é que a tua mente está funcionando, ela está adoentada porque ela está num circuito, ela vai e volta no mesmo lugar, então o resultado é sempre o mesmo. Então, sabe aquela coisa do dedo podre? O meu relacionamento é sempre ruim, eu tô sempre pobre, eu tô sempre, sabe, com o mesmo problema. O problema é o mesmo problema que volta. A gente entra um pouco em autorrecompensa, né? Sim, você fica no looping na vida, sabe? Então, essa angústia de você ficar no looping é o que te faz buscar uma terapia. Então, o terapeuta vai dizer assim, olha, você está funcionando desse jeito, os gatilhos são esses aqui, nós vamos mudar a estratégia assim, é que nem você faz no treino, é como você monta treino. E aí, a pessoa, você dá um treino para a pessoa. E a pessoa tem que cumprir esse treino, porque se ela não cumprir o treino, ela vai ficar mal. Que nem nesse caso, a gente voltar um pouco, né? Sim. Quando a gente estava falando sobre entender e conhecer as coisas, eu sempre falo para os meus atletas o seguinte, eu estou te passando tudo isso, mas procura pesquisar, entender e conhecer o que é isso, as consequências disso, para você entender. O Val, por exemplo, ele é atleta, ele sabe exatamente o que ele está tomando, o que ele está fazendo, o porquê daquilo, ele conhece.
não é por... Eu incentivo isso não por adquirir conhecimento, mas por ele entender daquilo, o quanto aquilo é bom, aquilo que vai fazer bom. E ele, quando ele entende que isso daqui é bom para ele todo dia às 9 da manhã, ele não vai esquecer. Isso. Ele fala, isso aqui não posso. Agora, se você simplesmente jogar para ele, talvez ele esqueça. Exatamente. Né? Mas percebe que ele teve a informação, alguém ensinou isso para ele e ele pegou para ele. Então ele não delega mais essa coisa. Isso. Então, assim, ele assumiu pra ele. Tipo assim, ele olha pro lado e fala, quem vai fazer isso por mim? Aí ele vê que não tem ninguém, e ele fala, então sou eu mesmo, então eu mesmo que vou. Então, eu acho que quando a gente assume isso, todos os problemas, eles se acabam. Porque quem vai resolver o problema tá com você, não tá mais com o outro. Então, eu vejo assim, né, que a grande maioria dos problemas que nós temos na vida e dos sofrimentos que a gente tende a carregar na vida é porque nós esperamos que o outro faça algo que o outro não tá afim de fazer. Então, da mesma forma que vai acontecer com você, de algumas pessoas chegarem e falarem assim, olha, Fernanda, eu quero um treino maravilhoso, você oferece todas as condições para essa pessoa e essa pessoa não vai no treino, ela falta, Cara, o que você pode fazer? Nada, porque ela não quer fazer nenhuma ação pró-vida para ela. Para ela mesmo. Bem, por experiência própria, muitas pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Perfeito, elas querem a pílula. E a gente faça por eles. Você não vê agora a onda do Ozempic? Entende? Sim. Porque assim, a gente não quer passar pela reeducação alimentar. E olha só, não é assim tão fácil, né? Só simplesmente meter o Ozempic lá e que vai emagrecer. E as consequências. Então, será que essas pessoas que aderem ao Ozempic, se elas soubessem o mecanismo de ação dele, como ele age no seu corpo, o que ele inibe, o que ele estimula e o que ele pode causar depois? É o risco. Será que ela usaria? Pois é. Talvez não usaria. Aí, tem que e às conhecer, vezes a pessoa não quer nem ouvir. Né? Ela quer tanto a ansiedade. O que ela ouve melhor é aquilo, emagrece. Isso. Ela quer usar porque emagrece. E olha, eu vou te dizer, a gente está falando nas pessoas, mas eu estou me incluindo nessas pessoas, nós nos incluímos nas pessoas. Por quê? Porque todos os dias eu falo pro meu filho, ninguém que eu conheço acorda de manhã, bem cedo, que nem 4:30 da manhã, e fala assim, uhul, eu vou pra academia. Você. Não, eu acordo com preguiça. Mas, como eu já estou, né, condicionada, já tô, né, já tem aquela coisa na rotina, a gente vai. Mas não que nós não tenhamos que vencer a nossa preguiça. Então, nós temos dentro de nós, todos nós temos uma preguiça enrustida ali, nós temos todos os nossos 7 pecados capitais, eles estão dentro da gente. A gente tem um ser raivoso dentro da gente, a gente tem um ser guloso dentro da gente. O meu, então, meu filho, olha, eu vou te falar, viu? O meu, então, toda hora eu tenho que ficar dando umas cutucadas nele para ele parar de me atentar. Então, assim, o tempo todo nós vamos nos deparar com todas essas dificuldades. A gente também vai querer o caminho mais fácil. Mesmo com todas as nossas informações, com o nosso conhecimento, nós somos seres humanos. Então, esse instinto de querer tudo rápido, todos os seres humanos têm. Então, essa capacidade de reflexão, que é o que a gente precisa treinar. Porque a gente quer muito o resultado rápido, mas sem a reflexão. E a reflexão é que vai fazer eu estudar. Peraí, será que realmente esse medicamento não vai me dar um problema no meu pâncreas, sei lá, a longo prazo? Será que isso daqui não vai me dar um outro problema que eu vá me... Eu associo isso tudo ao estilo de vida da pessoa. Sim. Então, por exemplo, eu tenho alunos empresários, os caras importantes, com responsabilidades, e aí os caras, eles vêm até mim, o que você acha de eu usar isso e aquilo? Eu falo, calma, vamos ver o seu dia a dia, a sua responsabilidade. O cara tem família, 3 filhos, um grande trabalho. Isso aqui, fisicamente, muito bom. Mas as consequências são essas. Como é que vai ser essa relação dessa substância com o seu trabalho, o seu dia a dia, sua família, o seu casamento? Exato. Isso tem. Então, o envolvimento disso tudo, eu sempre digo assim, quando a pessoa se engaja num grupo, um grupo de corrida, ou academia, quando ela começa a se envolver nas atividades e no ambiente, ela se torna a média daquele grupo. Isso. Ela começa a se envolver. Agora, pergunta eu enquanto treinador,
incentivo ela ao envolvimento naquele grupo, ou não, calma, deixa ela aos poucos e tateando aquilo e no ritmo dela. Eu tenho receio de, eu entendendo isso, que quanto mais ela se envolver, ela vai se tornar uma média daquilo, a minha vontade é, vai, consome isso, acompanha, olha, vai. Mas o meu medo é ela ir de cabeça, por algum motivo, ter uma chateação. Eu acho que nós somos educadores. Cria eu acho que o educador, ele ensina a pensar. Então, assim, é você mostrar, né? É como educar filho mesmo. É assim que eu educo meu filho. Eu falo assim, olha, você vai ter essas situações, as mais difíceis eu não vou estar com você, mas eu quero que você entenda que você vai ter, por exemplo, quando eu falo sobre drogas, né? Então eu falo assim, olha, a droga, as pessoas falam, é muito ruim e tal. É ruim a consequência dela, mas na hora que você tá lá, com aquele monte de gente, todo mundo te incentivando, e aquele negócio vai passando, e você vai ser o cara que vai quebrar aquela alegria e vai todo mundo se voltar contra você porque você é o chato do grupo, você tem que ser muito macho para você sair dali, pode crer. Sabe? Verdade. E você tem que ter muita força interna para você aguentar a rejeição do grupo, que é difícil, entende? Você vai ter que romper, às vezes, com aquela turma, e isso não é fácil de se fazer. Então, essa firmeza de caráter é difícil, mas veja, eu não estarei lá. Não vai ser eu que vou tomar essa decisão por você, é você que vai ter que fazer isso sozinho. Então, assim, as simulações... Eu faço a pessoa pensar. Já então, quando a pessoa pensa... Já cria o conceito, né? Você já está blindando essa pessoa. Você já está fazendo ela pensar que aquela situação vai acontecer, que vão falar no ouvidinho dela aquilo. E ele vai pedir para você, sabe? Então, assim, é um processo de sedução, sabe? É importante criar situações na cabeça para quando ela acontecer. Isso em tudo, né? Tudo. A gente tem isso até em padrão de movimento. Claro. Quando a pessoa está aprendendo um determinado movimento... O ideal é mentalizar aquele movimento que na hora que você for fazer, o cérebro já criou circuitos neurais para aquilo, ele só vai pôr em prática. A consciência corporal é tudo ali. Sabe que eu agora há pouco tempo me tornei paraquedista. Não! E não foi fácil. Não foi fácil. Tinha que ir lá cumprir algumas tarefas, tal. Para mim foi difícil, até pelo meu peso e tal. Eu achei que só foi um só. Não. Fiz o curso, concluí. Porém, a posição, algumas posições, algumas partes técnicas ali, eu tinha muita dificuldade. Sim. E não conseguia acertar. Reprovei algumas etapas do curso. O que eu fiz? Mentalizava. Eu fechava o olho e mentalizava. Perfeito. Antes de dormir, eu me via fazendo o que eu tinha que fazer. Perfeito. E você sabe que essa técnica, ela serve para tudo. Inclusive, por exemplo, para quem tem medo de falar em público, para qualquer tipo de fobia que você tenha, ou timidez, ou qualquer bloqueio. Eu sempre falo para a pessoa, imagina como se você já estivesse lá. Até o ponto daquilo ficar tão corriqueiro, porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é realidade e o que é fantasia. Então, olha o experimento. Os cientistas colocaram eletrodos na cabeça das pessoas e pediam para as pessoas olharem uma imagem. Quando a pessoa olhava a imagem, alguns eletrodos acendiam. Pediam para a pessoa fechar os olhos e criar a mesma imagem, mas sem olhar a foto. As mesmas áreas cerebrais iguaizinhas eram acionadas. Ou seja, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é realidade. E é por essa razão que a ansiedade, ela é disparada por conta de pensamentos catastróficos. Então você começa a pensar assim, vamos supor que a pessoa tem medo de dirigir. Então ela pensa assim, ai meu Deus do céu, eu vou ter que dirigir, eu vou ter que ir naquele lugar, eu não vou conseguir lugar para estacionar, eu vou me perder, eu vou não sei o quê. Então, ela já começa a criar um monte de situações que, na maioria das vezes, não vão acontecer daquilo, nada. Aliás, os grandes medos da nossa vida não acontece nenhum, sabe? Porque a gente tem essa capacidade criativa de inventar catástrofe, sabe? E se você for caminhar por aquilo, dá uma impressão realmente que você está vivendo aquela situação de pânico, sendo que nada está acontecendo nesse momento. Não tem ninguém apontando um revólver na tua cabeça, mas o teu pensamento, como se alguém tivesse apontando esse revólver, faz com que todas as suas reações físicas aconteçam. Teu cortisol é liberado, adrenalina, tudinho, então, entendeu? A tua mente te sabota mesmo, de fato. Sempre sabota, sempre. E tem uma coisa interessante sobre isso, né? Você me corrige.
Eu tava vendo que assim, quando a gente bombardeia o nosso corpo com um determinado comportamento que gera uma cascata hormonal. Sim. Então você tem uma série de pensamentos ruins e tal, aquilo é gerado uma cascata hormonal pertinente daquele pensamento. Isso. Muito daquele pensamento, muito daquele ambiente hormonal que não é legal, durante muito tempo por cotidiano, a gente altera os receptores, sim, né, sim. celulares. E aí eles passam a ter receptores para esse tipo de hormônio. Perfeito. É o que tende à depressão. Perfeito. E vicia. Quando a gente tem vicia. Eu não sei se faz sentido, você fala. Quando a gente tem as meioses e mitoses, que as células se dividem, essa nova célula vem com receptores voltados para ele. Sim. E menos de vitaminas e proteínas. A gente Sim. passa a absorver menos vitaminas e proteínas para ter mais de hormônios de depressão, por exemplo. Então nós adaptamos, nós condicionamos o nosso corpo sem perceber, nós envenenamos o nosso corpo com os nossos pensamentos. Como é que faz? Então, por isso que eu falo assim, nós somos porcos. Como é que faz mesmo? É assim, ó, eu falo pra sair dessa. Eu tô que nem precisa. meus alunos, como é que faz? É isso. O que eu faço? Me dá a solução. Eu falo assim, ó, todo dia a gente toma banho, não toma? Todo dia nós escovamos os dentes. Mas, então a gente limpa o corpo físico, mas não faz a limpeza mental. Então a nossa mente, o tempo todo, ela está captando informações inconscientes que nós não estamos percebendo aqui. Aliás, por isso que se diz que 95% da nossa mente ela é inconsciente e 5% é o que eu vejo através dos sentidos. Então, a temperatura que eu sinto, que é o tato, o paladar, o ouvido, os 5 sentidos, ele está atrelado à minha mente consciente e à mente, ao tipo de raciocínio mais objetivo e lógico, que é esse de formar palavras e falar aqui. Porém, existe uma série de outras sensações e que eu estou captando aqui e vários pensamentos que estão aqui por detrás, né, como background, que eu não estou percebendo, porque não dá para perceber, que a gente enlouquece, mas elas estão ali, como pano de fundo. E a gente vai captando na rede social, você liga lá o noticiário, você vê lá catástrofe, a chacina, e não sei o que, violência, a inflação. Cara, é um monte de informação que está ali dentro da gente, entrou. Certo? Só que a gente não limpa, a gente não toma o nosso banho. Então eu sempre faço assim, todo dia eu faço isso. Eu acordo umas 3h30, 4 da manhã. Meu Deus! Para poder fazer a minha meditação. Eu faço a minha higiene mental todos os dias. Seria isso? Que seria a coisa mais simples. Meditação não é uma técnica, é um estado onde você vai. Eu gosto assim, eu gosto de fazer assim, para mim funciona. Cada um vai arrumar o seu jeito. Então, é assim, sentado, nunca deitado, porque senão você vai dormir. Porque quando você deita o corpo, o teu cérebro entende, é pra dormir e vai dormir. Então, o pessoal fala assim, ai, Mira, eu durmo no meio da meditação. Eu falo, porque faz deitado, né? Porque não é fazer deitado, é fazer sentado. Né? E sentado mesmo assim, você pode dar uma bobeada. Então, sentou. Você vai trabalhar a tua imaginação criativa, porque nossa imaginação, ela é fantástica, ela tanto pode criar uma super doença como a depressão, quando ela pode nos levar a ser um super homem, uma super mulher, entende? Isso é bom, isso é ruim. É bom e ruim. Impulsionar a gente assim. Sim, melhor ou ser ruim? Às vezes te impulsionar muito te leva a se colocar em risco. Ah, não, aí é muita loucura, né? Não, mas acho que a consciência é importante. Então, o que a gente vai treinar na meditação? Consciência corporal. E o comando, é o comando para você ligar a tua mente até o teu cérebro. Então, por exemplo, eu crio uma imagem assim de paraíso. O que você imagina que é o paraíso? Então, você imagina lá um lugar maravilhoso, tal, onde você é recebido por um ser que te acalma. Então, se você pensar numa pessoa que te acalma, que só de você pensar, você relaxa, por exemplo, se você pensar na sua mãe, aí você pensa, mãezinha, você já sente que tua musculatura relaxou. Pensa em Jesus, então relaxou. É um lugar, é uma pessoa que eu confio e um lugar onde me dá segurança. Então a palavra confiança e segurança, ela tem que existir ali. E ali eu sou acolhida, eu vou trabalhar a minha sensação de segurança, eu vou sentir a paz vindo desde as células do meu pé, indo todo o corpo. Nossa. Imagina que você tem lá uma água linda, em que ela cai uma cachoeira, que cai uma água limpa, que entra no seu corpo e vai revivendo todas as suas células, energizando e tudo mais. Pronto, o que você está fazendo? Você está limpando, e daí imaginando que toda aquela sujeira vai limpando, toda a coisa ruim. Por quanto tempo isso? Você faz 10 minutos, 15 minutos, o tempo que dá.
No começo é difícil, então eu coloco lá, põe no despertador. 10 minutos ou 5 minutos no primeiro dia, aí você fica lá. Depois você vai ver que você consegue manter mais atenção. Por quê? Nós treinamos a nossa mente para ser totalmente indisciplinada. A rede social, ela faz com que nós fiquemos abobalhados, no sentido de que ela nos emburrece, porque ela tira a nossa capacidade de pensar. Então, quando você vê muitas informações rápidas, o que ela está tirando de você? A capacidade de síntese. Né? Capacidade de síntese. Então, é assim, você tem várias informações, mas você faz o quê com todas elas? Nenhum. Você não consegue juntar nada. Você não tira uma conclusão daquilo. Então, a pessoa inteligente é a pessoa que consegue fazer síntese. Ou seja, li um artigo científico, vi uma coisa na reportagem e tal, e eu tiro daquilo, né? Isso, e daquilo tudo eu tiro um tema. E deste tema eu consegui criar uma conclusão. Então, esse tipo de raciocínio a gente não está conseguindo mais fazer. Por isso que as pessoas têm dificuldade de manter uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, Sim. porque ao mesmo tempo que eu estou falando, você já está pensando em outras coisas. Tem um monte. Você vai embora aqui. Eu não consigo nem perguntar o que eu quero. Você, você percebe que a conversa ela vai se mantendo, mas para isso eu estou fazendo um exercício mental de sustentar as ideias e não esquecer. E partir de um ponto que você acabou de falar e eu puxo outro ponto, entende? Então, essa habilidade as pessoas estão perdendo porque não trabalham isso. Eu já faço isso na meditação. Então, quando você coloca um pensamento em que você vai do começo até o final, você vai ver que no primeiro dia é difícil, mas é igual andar na esteira. Começa 5 minutos, depois teu corpo vai ganhando resistência, aí você consegue 10, aí você consegue 15, e é assim, todo dia. 2 curiosidades, isso tudo, voltando até a parte do experimento que você falou, da pessoa pensar e tal. Eu vejo que isso são coisas concretas, palpáveis da psicologia, que realmente acontecem e tal. Isso. Tem alguma coisa a ver, ou até o quanto tem a ver, na sua opinião, com aquele lance da força da atração, do livro do segredo? O quanto tem a ver? Eu também acredito. Mas o quanto isso influencia? Porque o experimento tem a ver com algo concreto. Você cria, os neurônios se mobilizam e tal. Mas até onde eu sei, a força da atração não tem isso. É energia. É energia, mas veja, nós aqui, principalmente do Ocidente, nós somos tipo São Tomé. Eu preciso crer para... Não, eu preciso ver para crer. Porém, nós sabemos, por exemplo, que a nossa capacidade de visão ela é muito mais limitada do que uma águia. Uma águia consegue enxergar quilômetros de distância e nós somos uns tapados perto de uma águia. Da mesma forma que um cachorro tem uma audição muito maior do que nós, porém, existe o som e a vibração que ele ouve, e não é porque eu não ouço que ela não existe. E não é porque eu não vejo que ela não existe. Então, por exemplo, aqui nós temos uma energia, por exemplo, nós temos ondas magnéticas que vão até o meu celular. É invisível. Se alguém me liga no meu celular, vai no meu, não no seu. Se alguém manda uma mensagem no meu WhatsApp, vai vir o meu. Então, ou seja, existe um caminho que vai do celular da pessoa até a torre de transmissão, que vai de lá até a mim, invisível. Mas e não é porque eu não vejo que isso não existe. Não tem algo assim que diz que a nossa energia ela atinge um raio num diâmetro de tantos que é uma aura, metros. Uma energia vital. Então, os orientais, eles acreditam que nós temos uma energia vital, nós nascemos com ela, inclusive a sede dela é o rim, né? E por isso que, assim, o rim também, quando a gente tem muito medo, nós atacamos o nosso rim, entende? E o rim que gera toda a energia que você vai ter durante a sua vida. Então, é como se nós fôssemos predestinados, né? E essa energia, ela vibra, é uma vibração. Então, tanto é que... vou dar um exemplo. Por que a gente, quando está no ônibus, você não quer sentar naquela cadeira que a pessoa acabou de levantar? Porque ela está quente. Ou seja, parte da energia dela ficou ali. Né? Então, você sente um pouco da energia da pessoa, sabe? E nas coisas dela, na roupa dela, no lugar onde ela está. A gente percebe a energia da pessoa... Até, às vezes, um abraço que a pessoa te dá. Então, tem gente que te abraça e você fica mal. E tem gente que te revigora. Coisa boa. Entendeu? É uma troca, né? É uma troca. Você acredita que as doenças ou algumas manifestações que não chegam a ser doenças graves, mas
Algo que exterioriza na nossa pele tem alguma coisa a ver com parte emocional, com o rim, como você falou? Sim. Isso eu achei interessante. Por exemplo, vai pro rim, alguma coisa assim? A medicina oriental, ela é muito voltada para isso. Ela é bem específica. Por exemplo, a acupuntura, ela acredita que, da mesma forma como nós temos as artérias, arteríolas que passam o sangue, que leva energia através do oxigênio para todas as células do nosso corpo, nós vamos também ter canais energéticos que vão ligar todo o nosso corpo e vão impulsionar aqueles comandos elétricos dos nossos neurônios e tudo mais. Da mesma forma como quando você tem uma artéria entupida, você vai ter problemas ali. Então, na acupuntura, quando a gente tem os bloqueios energéticos, a gente vai lá com a agulhinha e você estimula aquele ponto para liberar aquela energia emocional que ficou lá. Por que emocional? Porque, veja bem, vamos supor que você receba uma notícia muito desagradável. Aquilo bate, às vezes, no teu estômago, sabe? Eu me lembro quando minha mãe morreu, que eu senti um baque no estômago, uma coisa estranha, que era uma dor no estômago que eu sentia, sabe? Porque parece que alguém te deu um soco, sei lá, sabe? Assim, você sente fisicamente um trauma, né? E da mesma forma, né, que aquele baque emocional vem e você sente fisiologicamente, aquela energia fica presa ali, né? Então você precisa liberar aquela energia. Se você não libera, você vai ficar tenso, né? Então você tensiona porque você levou um baque, ele não foi físico, mas foi como se fosse, e você sentiu, você contraiu. A ser físico, né? Aí você contraiu. Só que o nosso músculo, quem faz massagem sabe bem, quando ele não percebe, ele fica contraído. E para você relaxar ele, você precisa apertar ele. Então, tirar a tensão dele. Tanto que assim, o músculo, ele só tem consciência quando você encosta nele. Então, é interessante que até na questão da ereção, tem isso. O cara precisa encostar em alguma coisa do peso para saber se tá duro, sabe? Não é? Porque ele mesmo não sabe às vezes. Ele precisa encostar em alguma coisa. Precisa conferir, precisa ter certeza. Isso, porque a consciência ali é quando você encosta nele. A mesma coisa é aqui, né? Então, a liberação energética é a liberação emocional. Por exemplo, você não vê a emoção, a energia, mas ela está ali e ela causa muitas modificações no seu corpo. Isso tem a ver com, por exemplo, a gente vê sobre pessoas que perdem um membro. O cara perde uma perna. Um membro fantasma. Dizem que ele sente ali durante um bom tempo que aquilo existe ainda, né? Até a energia voltar um pouquinho. Por exemplo, alguns exemplos de doenças psicossomáticas. O nosso corpo tem representações. Então, por exemplo, os pés, eles levam a gente para o futuro. Então, pessoas que têm problemas, por exemplo, como esporão, coisas que dão no pé, que te impede de movimentar, o que simbolicamente isso está mostrando? Que essa pessoa, ela tem um apego a alguma coisa lá atrás no passado que ela resiste em abrir mão e ela não consegue ir para frente na vida. Então, o problema no pé, ele é como se fosse um chamado, tipo assim, é um sintoma. Diz assim, presta atenção que tá dando um problema no teu pé porque você não está querendo largar o seu passado e isso está te pedindo para o futuro. Por exemplo, dor de cabeça. Não são todos assim, né? Porque normalmente a gente dá uma olhada em todo e aí você consegue chegar mais ou menos numa causa ali. Mas, por exemplo, dor de cabeça. O que é a cabeça? A cabeça é o juízo. É aquilo que eu tenho que fazer. Perdeu o juízo, menino? Né? Perdeu a cabeça? Né? Então, a cabeça é aquilo que eu tenho que fazer. É como se fosse o pai, né? Que diz assim, faça isso, filha, a regra. Então, às vezes, a pessoa tem dor de cabeça porque ela está fazendo coisas que ela não está muito afim de fazer. Então, por isso que às vezes mulher tem dor de cabeça quando vai transar, porque ela não tá afim, entendeu? Aí dá uma dor de cabeça, né? Por quê? Porque ela sabe que tem que fazer, porém, ela não tá afim de fazer. E quando você faz coisas que você sabe que é sua obrigação de fazer, vamos dizer assim, e você não quer, você começa a ter dor de cabeça. Então, às vezes a pessoa tá num trabalho ruim, ela começa a ter dor de cabeça no trabalho, porque ela vai sabendo que precisa, mas ela tem essa sensação. Então, tem tudo, até o coração, pulmão, essas coisas. Reflete em tudo, né? O pulmão é a sede da tristeza, por exemplo. A gente, quando tá triste, a gente faz...
a gente não consegue respirar, né? E o pulmão, o que ele é? O pulmão, ele faz esse movimento, ele contrai e ele expande, ele contrai e expande. Então, às vezes também, por exemplo, o pulmão, quando você não quer fazer lutos, né? Então, normalmente o pulmão, ele trabalha bastante na hora do luto, na hora da perda. É a hora em que você precisa pegar aquilo que foi bom e deixar ir o resto. Então, você consegue manter o movimento do pulmão. Agora, você imagina uma pessoa que só retém. Eu retenho, eu sufoco de tanto que eu retive coisas na minha vida. Eu preciso liberar algumas coisas, algumas mágoas, algumas coisas ali que estão ali, para eu poder respirar. Então, o sufocamento que às vezes a gente sente quando, né, a gente está numa situação que nos fala assim, cara, eu não estou aguentando essa situação, tá me sufocando, eu não aguento mais, minha família me sufoca, não sei quem me sufoca, sabe assim? É por isso, é muita pressão, eu não libero aquilo, fico carregando e eu não tenho discernimento entre o que eu tenho que largar e o que eu preciso levar, entendeu? Por isso que todas elas levam ao autoconhecimento, sabe? Então, indo um pouco, voltando, a gente estava falando sobre mentalizar, né? Pensar, conceitualizar as coisas. Quero falar uma coisa interessante sobre isso. Você estava falando, né, que a pessoa imaginar como se estivesse lá. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando ele, por exemplo, se você olhar para a tua casa, faz um exercício aí quem está em casa, olha para tua casa, vê lá, você tem sofá, você tem televisão, tudo que já foi pago. Quando você olha que aquilo lá é seu, você não sente absolutamente nada. Por exemplo, você tem geladeira em casa, não tem? Tem. Se por acaso você queimar a geladeira, o que você vai fazer? Comprar outra. E vai comprar outra. Mesmo você não tendo dinheiro, você vai comprar outra. Por quê? Porque dentro do teu modelo mental, não existe vida sem geladeira. Então, é inaceitável para você viver sem geladeira, certo? Então, você já tem no seu padrão mental o teu limite mínimo de condição de vida. Você não aceita. Você não aceita. Tanto é que isso realmente tem um livro chamado Psicocinética, que ele fala exatamente sobre isso. Nós temos como um ar-condicionado, nós temos como se fosse um termostato de quanto é o topo do teu dinheiro, e o quanto que é o teu síndrome de pobreza, o quanto você aguenta ficar pobre e o quanto que você aguenta ficar rico. Tem algumas pessoas que trabalham e nunca vão conseguir ficar rico, porque o termostato dela, o máximo dentro do modelo mental dela é só até ali. Ela não consegue aceitar mais. Então você precisa quebrar o teto para você aceitar e ganhar mais. É um processo de aceitação. O dinheiro não é uma questão física, ele é energético. E da mesma forma, né, tem gente que morre de medo de ficar embaixo da ponte e tal, porém no modelo mental dela, ela não aguenta nem ficar sem uma geladeira. Ou seja, conforme ela vai ficando meio sem dinheiro, ela dá um jeito de conquistar aquilo. Então, quando você tem coisas, a sua mente relaxa. Quando você pensa, eu não tenho, aí ela entra em agitação. De alerta. Então, por exemplo, se você pensar num carro que você não tem pago, e é mais caro, talvez isso gere em você uma certa angústia, uma ansiedade. Por quê? Porque você ainda não tem. Ainda não vai ter. Isso. É que nem relacionamento. A gente tem ciúmes, né, da pessoa, não é uma questão de ter, mas é o quanto que eu me sinto tranquilo naquela, querido, sabe? Quando que eu me sinto aceito, desejado, e aquilo tem paz. Agora, quando eu acho que a coisa ainda, eu não conquistei direito aquilo, sabe? Eu tenho a impressão de que a pessoa vai embora a qualquer momento. Então, a minha insegurança ela vai gerar ansiedade. E aí vem aquela coisa que se realiza, a profecia que se autorrealiza. Às vezes o nosso grande medo vai se realizar. Por quê? Porque você pensou tanto naquilo que atraiu. Entendeu? Então essa coisa de pensar, ela realmente funciona. Se eu tô... Desculpa que eu interrompi você duas vezes para essa pergunta. Pode começar. Vê se eu tô viajando muito. O que eu penso? O nosso cérebro, ele é totalmente capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas a nossa energia de foco é dividida em 50-50. Né? Nosso cérebro faz 4 coisas ao mesmo tempo. Ele consegue, mas energia de foco, 25 para cada. Então, o que eu faço? Em alguns casos, quando eu pego um aluno, um atleta que precisa desenvolver uma determinada região do corpo, certo. Então ele tem lá, mas ele tem defasado
as costas. Então a gente precisa trabalhar melhor ele. Então qual a minha recomendação? Não treine costas de fone. Sim. Não escuta música, não escuta nada. Vai só você. Tira a atenção. Mas como assim? Por quê? Precisa focar. Você vai estar com o fone, a sua energia de foco vai estar 50 para o fone e 50 para o treino. Perfeito. Quando aí a gente precisa de 100%. Perfeito. É uma rede neural. Perfeito. Os nossos neurônios mandam mensagem para o nosso neurônio motor. Isso. E quanto mais estímulo nesse trajeto ele receber, mais a gente vai ativar mais a célula vai motora. ativar. Você está perfeito. Então, é isso mesmo. Não treine... Bom, mas por que só no treino de costas? Faz o que eu tô falando. Porque aquele é o mais importante. Foi o músculo que nós estávamos falando. É o mais importante. E todo treino deveria ser assim. Sim. Sabe? Só que todo treino. Eu falo para os atletas, alguém que leva a sério, porque eles têm ali um nível de eles precisam... Eles precisam de algo muito específico. Sim. Claro que uma pessoa que vai na academia tal, lógico que não. Mas eu achei interessante a sua explicação para eles, inclusive. Sim. Porque, assim, ele potencializa todo o resultado. E eu também não gosto dessa coisa de treinar com fone. Eu entendo que muita gente põe fone só para não ter os outros enchendo o saco, né? Mas, assim, algumas pessoas realmente ficam com o som muito alto. E eu acho que tira mesmo a atenção. Até de quem tá do lado. E outra, você tá com o fone, é o que eu falei, é 50%, é 50-50. Você não tá nem ouvindo muito bem a música, nem tá treinando direito. Concentrando. Exato. Você precisa pensar no músculo que você está exercitando. A consciência corporal. Quanto mais você pensar nele, mais estímulo está mandando nele, mais você vai recrutar fibras daquele músculo. Para tudo. Então, por exemplo, quando eu falo de produtividade, é a mesma coisa. Eu falo assim, desliga tudo e presta atenção só naquilo. A entrega, aliás, ela vai te gerar saúde. Por quê? Nas pesquisas sobre felicidade, aquela sensação de felicidade plena, de plenitude, você alcança quando você faz atividades onde você tem a entrega total. É quando você não tem mais nada na tua mente, você só tem aquela coisa ali. Por isso que para algumas pessoas a academia é uma terapia. Porque naquele momento, cara, ou você levanta aquele peso e vai pensar em outra coisa. Não tem como pensar. Não cara, é só naquilo, naquilo, tá ardendo ali, eu sabe? Eu costumo dizer que quando você tem uma barra apoiada nas costas para fazer agachamento e ela tá pesada, é questão de sobrevivência. Você resgata os instintos dos primórdios. Isso. Você não vai pensar na conta pra pagar. Cara. Você precisa sobreviver. Exato. Se você tá fazendo um agachamento e pensando em outras coisas, é porque tá leve. Isso, é que tá leve. Põe mais peso que você não vai pensar em nada. Você vai pensar em sobreviver e levantar. Vai esquecer. E é isso mesmo. E para tudo, se a gente pegasse esse foco para tudo na vida, por exemplo, se você jogar no teu trabalho, até para lavar uma louça, eu falo assim, gente, desliga tudo e coloca lá, contabiliza quanto tempo você demora para lavar uma louça, entendeu? Aí no dia seguinte você fala assim, quanto tempo eu consigo fazer mais rápido aqui e melhor, sabe? Você vai ver que o seu desempenho para tudo vai melhorar a hora que você tirar a atenção, né, de tudo que te distrai. Sabe? Então, você faz, eu ensino o pessoal a fazer assim, né? O planejamento em tópicos durante o dia e você, naquele momento, atenção plena só naquilo. Aí você levanta, você tem que mexer o corpo, porque durante o dia eu trabalho muito escrevendo, pensando, e tem dias que eu passo muito tempo sentada que me irrita profundamente. Então, eu faço assim, no máximo 1 hora sentada, escrevendo alguma coisa e tal, um livro, algum artigo, levanto, subo escada, desço escada, faço alguma coisa operacional para mexer o corpo, para gerar oxigênio para o cérebro trabalhar de novo, porque senão a gente fica muito sedentário. Olha só o mecanismo que é, né? O cérebro ajuda. Tem várias pesquisas já que mostram, né, que as crianças que fazem ginástica antes da aula, elas têm um desempenho muito maior. Produz melhor. Claro, porque teus hormônios já funcionaram, você limpou todo o teu corpo. Assim como a comida tem totalmente a ver também, né? Eu estava vendo um estudo, não lembro detalhes dele, mas acho que foi nos Estados Unidos, eles mapearam mais ou menos 2.000 decisões judiciais de sentenças. Então eles começaram a organizar, mapear, o que eles entenderam? Que, não lembro qual o número, mas a gigantesca maioria das decisões do juiz que foi favorável ao réu, eles tinham se alimentado em menos de 1 hora antes. Olha! O juiz? E o juiz...
E aquelas que foram desfavoráveis ao mais réu, há mais de 3 horas em jejum. Então, o que eles concluíram? Que a comida traz sensação de empatia. Isso, porque ele tá saciado. E é isso. E o que não tá saciado tá puto da vida, é não verdade. E ele condena mais. É verdade. Ele condenava mais. Olha que interessante isso. E aí é muito... E essa coisa da comida mexe muito com a gente mesmo, né? Eu com fome fico um bicho. Então, todo mundo acha. Fome fome, sono, né? Deixa todo mundo irritado. Fome, e aí que entra, né, uma outra questão perguntar também. pro juiz, você já comeu? Tem um lanchinho aqui, uma barrinha. Doutor, excelência, excelência, eu só me comer esse lanchinho, isso. por favor. Minha mãe que fez. E aí você vai gostar. Tem um lance, né, legal que assim, a pessoa que tem dificuldade de fazer dieta ou se permanecer nela. Sim. Então, o que é difícil a pessoa entender? Você é acostumada a comer um lanche. Sim. Que seja uma vez por semana. Uma vez por semana, você sabe que aquele dia é o dia do lixo. A pessoa vai, come um fast food e é mais difícil dela se contentar de ter prazer, né? A autorrecompensa. Dela ter prazer comendo coisas dentro da dieta. Por quê? Ela sabe que aquela vez da semana, aquilo é muito bom. Isso. E as outras coisas, isso aqui é muito ruim. Sim, né? sim. E quando ela corta todas as besteiras e faz um exercício até de o paladar comer fica melhor. Dentro da dieta, ela se acostuma, aí você vai poder me dizer melhor, dizem que o período de adaptação é 14 dias. Exato. Você se mantém 14 dias direitinho. Perfeito. A sua autorrecompensa, ela baixa o crivo. É porque com 14 dias, todas as células da tua língua, elas modificam. É o tempo dela modificar o paladar. Então, por exemplo, se você quer inserir um paladar diferente, por exemplo, tirar um doce, colocar um azedo e tal, em 14 dias, só que você tem que se manter firme ali, né? As suas células, elas ficam insensíveis para algumas coisas e ficam mais sensíveis para outra. Ela consegue. A papila trabalha assim. Então, ela vai, se mantém direitinho na dieta tal, come. Ela passa a ver o frango e o arroz como uma delícia. Delícia, ela come isso mesmo. Bom. acostuma. Entendeu? Porque e como depois... tinha um fast food antes... arroz e frango é ruim. Isso. Mas quando você condiciona a ter o exemplo, né, frango e arroz, aquilo fica gostoso. Exato. Fica e mais antes, fácil ter uma aquele recompensa. doce tinha que ser desse tamanho. E agora só precisa ser desse pouquinho. Por quê? Porque o circuito também de dopamina, de recompensa, ele fica mais sensível. Ou seja, qualquer coisa já qualquer satisfaz. coisa já tá bom. Já tá melhora bom. o paladar. Isso. Então eu não preciso mais daquele montão para me saciar. Só um pouquinho já tá bom, sabe assim? Entendi. Então, assim, é realmente uma questão de disciplina. É como uma criança que vem de uma família boa, ganha só presentes bons. Pois é. Quando ela ganha um carrinho de ela não madeira, vê graça. ela não quer. Uma criança que não é acostumada a presente, ganhou o mesmo carrinho, ela vai pirar. Isso, exatamente. É isso mesmo. E nós somos assim, né? Então, assim, por isso que eu falo assim, que é todo um processo de educação. A felicidade, ela tem a ver com educação, com conhecimento e aplicação desse conhecimento na prática. O que acontece hoje é que a gente sabe muito, mas a gente não faz. Então, esse desalinhamento, né, entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu sou, né, na prática do dia a dia, é isso que mais nos frustra hoje. E acredito que esse é o grande desafio de toda a humanidade hoje, porque nunca se teve tantas doenças mentais como se tem hoje. Sim. Então, nunca se teve tanto quadro de ansiedade, depressão e tudo mais no mundo inteiro, não é só aqui. Então, hoje eu digo o seguinte, o que diferencia um ser humano de outro não é o cérebro, porque até um animal tem cérebro, até barata tem um cérebro primitivo, mas ela tem, porque se locomove. Agora, então não é o cérebro que é o diferencial dos seres humanos, é a mente, é a forma como nós utilizamos o nosso cérebro. E a mente, ela é todo o nosso corpo, ele é um conjunto, ele é o sistema, ela é engrenagem. Entendeu? Então, se a gente não entender que nós somos uma engrenagem, que, ao meu ver, temos 4 pilares. Então, nós temos que nos educar nos 4 pilares, que é o pilar físico, porque sem um corpo físico eu não consigo fazer a minha missão. O pilar
mental, que é a minha inteligência, eu preciso saber lidar com o meu raciocínio, com a parte técnica, eu preciso conhecer o pilar emocional, que é a minha inteligência emocional, quer dizer, o que eu faço com essa energia quando ela vem, com a minha raiva quando ela vem, com a minha amargura quando ela está ali instalada, eu faço o que com isso, né? E o pilar espiritual, que são as minhas virtudes, ou seja, quanto eu estou me tornando um ser humano mais justo, mais humano, mais honesto, sabe? Esse condicionamento todo do cérebro, né? Que ele... isso seria a neuroplasticidade, que é você... Sim. Então, isso tem a ver, por exemplo, eu posso atribuir isso ao processo de emagrecimento. Por exemplo, uma pessoa obesa, ela criou uma neuroplasticidade para isso e ela vai ter cada vez mais dificuldade para emagrecer, porque o cérebro dele entendeu que é assim. Para quebrar isso, como quebrar isso? Quando a pessoa já... Mas isso é assim mesmo, né? Quando a pessoa é gordinha desde pequena, ela criou uma autoimagem daquele jeito, né? Mas a gordura, ela também tem... Quando a gente fala em psicossomática, né? A gordura, ela tem uma outra função, né? A gordura é como se você vestisse, né? Uma jaqueta, uma roupa de gordura. O que é a gordura? Ela é um protetor social. Você pode perceber que as pessoas mais gordinhas, elas são mais sensíveis, elas até se ofendem mais, elas são, qualquer coisa que você fala, se a pessoa fala, e são mais fofinhas, são mais sensível, amorosas. Elas são mais amorosas. Mais sensível quando era gordão? Era mais sensível e depois piorei quando fiquei... Mas sim, dá sensibilidade, né? É verdade. Porque mas assim, é uma forma de se proteger. É uma forma de se proteger. Então você pode perceber assim, né? Até quando você pega no corpo, né? Ela é mais fria, a gordura ela é mais fria. E quando você tira a gordura, você sente, quando você está mais magro, você sente o toque da pessoa, ou seja, você fica mais vulnerável para as coisas. Então, quando a gente começa a engordar muito, eu sempre pergunto, né? O que você está se protegendo? Do que você está com medo? E também, o que você está segurando que você não expande? Por exemplo, às vezes a gente tem um trauma amoroso. Uma decepção amorosa, falar, não quero mais me entregar porque esses caras são uns desgraçados e tal. Então, o que eu faço? Eu começo a evitar a entrega. Eu evito a entrega. Então, eu fico assim, ó. Eu tenho muita vontade de declarar o meu amor, mas eu não fico, eu perco a minha espontaneidade, eu bloqueio. Então, eu bloqueio, isso aqui é energia bloqueada. Então, todo o meu amor, ele fica bloqueado. Por quê? Porque eu não quero me machucar. Então, eu vou bloqueando a energia que é autêntica em mim. Eu sou uma pessoa amorosa, mas eu não demonstro a minha amorosidade. Deixou a sua autenticidade. E vou guardando energia. Porque amor é energia. Mas a energia o quê? Vai engordando? Isso. Por quê? O que é isso aqui? Energia, meu amigo. Banha energia. Então, a pochete a energia lá, triglicéridos, como que é mesmo? Triglicéridos. Você vai juntando tudo aquilo ali, a glicose, depois triglicéridos com... Isso, entendeu? Você vai juntando. Graxo. Então, e aí ele vai se transformar em célula de gordura. E ele vai ficar aqui guardadinho. Então, assim, toda a energia que eu não ponho para fora, eu tô acumulando ela no meu corpo em algum lugar e me protegendo. Por que o corpo ele pega gordura? Para se proteger, para sobreviver, porque eu vou precisar. Entende? Então, assim, nós damos um comando para o nosso corpo e ele vai guardando aquilo. O nosso corpo, ele responde à forma como nós nos relacionamos com o mundo. Entendeu? Então, se a gente olhar as nossas doenças, né, que a gente tem, a gente vai perceber, assim, que o buraco é mais embaixo, sabe? O tratamento disso... não é só estético e não é só querer, né? Mas é uma libertação. Então, quer dizer, eu preciso entender qual é a função dessa gordura no meu corpo. Né? Então, assim, eu percebo, por exemplo, eu como já percebo mais, né? Eu falo assim, cara, eu tô com um medinho aqui. E às vezes é um medo profissional, que nem há um tempo atrás eu tava com essa coisa, né? Tipo assim, preciso fazer uma mudança aqui. Eu sei que para os outros não vai acontecer nada, mas é para mim. Você acha que, entende? Que quando você faz a pessoa entender isso, uma pessoa gordinha, você faz ela entender isso, né? Que tem fatores que estão contribuindo a mais para essa grande gordura. Você acha que isso facilita o processo de emagrecimento diretamente? Porque você canaliza essa energia
energia para outro lugar. E você dá vazão a essa energia. Então você imagina uma pessoa, por exemplo, que é muito raivosa e tudo que acontece, ela está sempre estourando, né? Eu tenho algumas pessoas que são assim. Então, o que eu preciso ensinar essa pessoa? A canalizar essa energia para alguma coisa produtiva. Porque o que ela faz? Ou ela joga raiva nos outros, ou ela implode, ou ela joga nela mesma, ela se autopune. Né? Ou normalmente as pessoas muito raivosas são mais magrinhas, sabia? Põe pra fora, né? Não aguenta, né? Não segura, vai, não aguenta, ela explode. E elas são bem magrinhas, né? Então, tipo, né, mais irritadinhas e tal. Então, mas você vê que a forma que ela tem de lidar com as frustrações do mundo. Então, todos nós somos frustrados, né? O que a gente precisa aprender é só como lidar quando o mundo me diz não. Quando eu não tenho as coisas que eu quero, na hora que eu quero, entendeu? Então, aí eu preciso negociar com o mundo, entende? Então, assim, é esse aprendizado que todo ser humano tem que fazer. E, assim, a partir do momento que você aprendeu vai aparecer um outro. Porque o desafio é sempre... Começou a mexer ali. É sempre, sabe? E aí a gente precisa, sabe, assim, sempre trabalhar as virtudes. As virtudes, elas sempre estão por detrás de todo ensinamento. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ninguém serve pra mim, né? Quando eu começo a me achar a última bolacha do pacote, sabe aquela coisa que você fala assim, não, agora eu estou ficando muito seletivo, não quero isso, não quero aquilo, não quero esse trabalho, não quero esse namorado, não quero isso, né? Aí você fala, hello, meu amigo, você vai ficar o quê? Numa ilha? Só você, né? Então, rebaixa a tua vaidade, trabalha um pouco mais sua humildade, entendeu? Esse trabalho que você tem que fazer com a pessoa, de fazer ela de repente rebaixar, entender? Tem diferença entre as culturas? Tipo, você atende pessoas de todo lugar. Todo lugar mesmo, até os outros países. Então, diferentes regiões do Brasil. Sim. Quando você pega para fazer um tipo de tratamento como esse, elas respondem de forma diferente a depender da cultura de cada lugar. Cada um entende de uma forma, uns são mais recíprocos, outros não. Como é que é a diferença de cultura para receber isso? O brasileiro, ele já tem, assim, uma coisa na cabeça, já tem um estilo, porque é cultural. Nossa cultura, por exemplo, ela tende à vitimização. Então, nós temos uma tendência a ter dó da gente. Ponto. Então, nós somos os coitados. Não é à toa que a gente tem a política que nós temos. Então, isso se reflete na política. A gente quer um salvador, a gente quer alguém que dite as regras. Eu não quero fazer nada, eu quero ganhar bolsas de tudo, entende? Então, assim, é como se nós fôssemos crianças. Então, a nossa sociedade, no nível psicológico, ela ainda é uma criança. O que a gente precisa fazer? A gente precisa crescer psicologicamente. Isso significa eu me responsabilizar pelo meu sucesso, pelo meu trabalho, pelo sustento da minha família, pelas coisas que eu realmente tenho responsabilidade, inclusive para minha autocura. Então, a gente sabe, com todas as pesquisas já científicas, que a pessoa precisa querer. Então, o paciente que quer melhorar, ele tem uma tendência muito maior, um percentual muito maior de cura, do que aquele que fica, ai, mas não vai adiantar esse tratamento, ai, mas eu já tentei isso aqui não vai dar, esse não vai dar, aí você fala, pô, a pessoa também não está ajudando. E às vezes a pessoa com um placebo, ela sara, entendeu? Você dá uma pílula de farinha para ela, a pessoa na fé dela, ela consegue, você entendeu? Então, esse processo, por isso que eu falo que é a mente. O que nós usamos a nossa mente da pior forma possível, porque ela é nova para nós. A consciência é algo novo para o ser humano. Então, nós estamos aprendendo ainda a lidar com essa ferramenta que, como uma faca, pode nos ferir ou pode ser muito útil para nós. Sim. Entendeu? Então, muitas pessoas usam a mente para criar pensamentos obsessivos e negativos para ficar se atormentando. Sabe? Ao invés de criar coisa positiva e vai lá trabalhar e beneficiar esse mundo, você tem muito mais talento para isso. Mais talento para isso, exatamente. A nossa mente é o nosso maior inimigo? É a maior sabotadora. É o nosso maior amigo, é o nosso salvador e também é o nosso maior inimigo. Então, assim, hoje nós estamos vendo isso. Hoje nós estamos com isso escancarado, porque não tem mais como a gente negar que não é o que é externo, é a forma interna, como eu lido com a vida, que vai me fazer uma pessoa de sucesso ou não. Porque a rede social escancarou isso pra gente. A nossa facilidade, hoje a gente tem facilidade de tudo. Se a gente olhar a vida dos nossos avós, era uma vida dura.
Meu pai, por exemplo, não tinha banheiro fora de casa, era naquela fossa que cavava aquelas coisas, né? E hoje, a gente tem carro, tem Uber, tem tanta facilidade, tem ar-condicionado. É a geração iFood, né? Quando você tem tudo, e mesmo assim as pessoas ainda sofrem de depressão, você pensa assim, mano, pera um pouquinho, vamos lá. Você tem tudo, e nem isso é suficiente, então a gente começa a entender que não é fora. Porque fora você tem comida, você tem tudo, você tem viagens, você tem tudo que você precisa. Os homens das cavernas tinham que andar quilômetros para trazer. E não tinha tanta depressão. Então, quer dizer, também não era registrado. Não tinha tanto. Né? Não era registrado. Mas não era, não tinha mesmo. Né? Então a gente começa a perceber que não é o mundo de fora. Isso é interno. É dentro. Então, isso é legal. Essa é a primeira coisa que a gente tem que perceber, né? Que é interno. Esse lance que você falou, tudo, né? Da modernidade, da facilidade e tal, traz um outro problema que a gente sofre muito. O imediatismo. Isso. As pessoas... Que é da vitimização. Que é o perfil do brasileiro. A gente... É o pensamento de criança. O que criança acredita? Na mágica. A criança acredita no pensamento mágico, que as coisas vão aparecer. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que não, é um processo, é uma construção. Então a consciência te dá isso. Nós brasileiros, nós ainda acreditamos na mágica. A gente acredita no salvador da pátria. A gente acredita que como mágica vai vir um presidente que vai nos salvar. E não é assim. Mira, eu recebo mensagens assim, ó. E não é pouco, tá? Fernando, faz uma semana que eu tô fazendo tudo direitinho e não vi resultado. Eu também recebo. É verdade. Eu falo, meu Deus, mas como assim? Que mundo essa pessoa vive uma semana? Isso. E a pessoa fala, eu fiz tudo direitinho, faz uma semana e não vi resultado. Cara, mas é isso. É a pessoa que está acostumada a apertar o botão, pedir um iFood e tal, e tudo é assim. Perfeito. Ela acha que os resultados estéticos são assim. É isso. É o que você falou. E quanto mais nova a pessoa, maior é esse sintoma. Porque ela está mais acostumada ainda, ela já foi condicionada desde pequenininha a ter doses de dopamina o tempo todo. É o tempo todo. Nós ainda, quando a gente pegou uma época que não tinha celular, essas coisas, nós somos menos viciados nesse tipo de coisa. Nós bebíamos águas da torneira ainda, né? Isso, consegue ficar sem um celular, sem dar um treco, você entendeu? Então a gente consegue... A gente sabia esperar, a gente obedecia processos. A gente queria uma coisa, era todo um processo. Não é aquele fato, a gente não sente falta daquilo que não conhece também, né? Então. E depois, por isso que também muitos jovens hoje estão tendo quadro de ansiedade e depressão. Você entendeu? Coisa que você não tinha antes. Então, o número de suicídio aumentou muito. Ou seja, a capacidade de tolerância à frustração, aos nãos da vida, ficou muito pequeno. A gente não tolera nada. Não aceita não. E um nãozinho assim assim, é motivo para eu me jogar de uma janela. Você entendeu? Né? E antes, né, a gente levava umas pauladas e era uma ainda apanhava em casa. Assim, nós apanhava na rua, chegava em casa, apanhava em casa. E eu falo que isso se chama imunidade emocional. A imunidade emocional são as frustrações que você acumula na vida e não te matam. Então é assim, cada hora que você diz eu passei, um não... então, na minha vida... Exato, a sua vida. A vida do Valdir, nossa, assim, cara, foi te fortalecendo. Por quê? Porque não te matou, meu amigo, tu tá vivo, né? Então você tem que olhar pra tua vida e falar assim, poxa, todos aqueles baques que eu levei da vida lá, eu não tenho que ficar no sofrimento me e vitimizar, falar como eu sou um coitado, olha como eu sofri. Dane-se, porque você sofreu, todo mundo sofreu. Não tem nenhum ser humano que não tenha sofrido. Ponto. Então não dá para competir no sofrimento, né? A gente tem que olhar para o ganho. O que eu ganhei com aquilo ali? Sabe, eu dormi lá na bola do caminhão, na rampa sereno, do mercado. 11 anos esse menino sai de casa para não apanhar, o pai dele batia, alcoólatra, horrível. Rejeição, uma criança de 11 anos que sai pro nada. Eu falo, meu Deus, sem uma proteção e se vira e trabalha e não foi pra bandidagem. Não foi. Cara, é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para aquilo que nós nos tornamos, para aquilo que nós não nos corrompemos, apesar do mal que nos fizeram. A gente tem que vibrar com as pequenas conquistas. Isso, e o nosso erro, Fê, é que a gente olha para o sofrimento. Então, quando a gente vai para a academia e a gente sofre lá, a gente não olha para o tanto de massa muscular que a gente ganhou, para a disposição, para o ânimo que você tem, para o gás que você tem. Não, a gente fala, ai, mas foi sofrido, viu? Sofrido, nossa, como eu sofro ali. Então a gente fala que aquilo é uma sofrência, entende? E a gente não olha para os ganhos que a gente tem.
Fala, não é verdade? Como é que é o seu envolvimento com a atividade física? Aí eu amo. Você treina, que eu te vejo todo dia de manhã lá. Ama mesmo. Disciplina. Eu falo assim pro meu filho, assim, ó, filho, quando você vem pra cá, porque eu comecei a levar ele na academia com 12 anos. Então deu 12 anos, eu falei, vamos lá. Porque eu já falava pra ele, desde sempre ele fez a atividade física, sempre, ou Kung Fu, alguma coisa e tal. Mas eu falei, ó, se você quiser treinar comigo, que eu sempre falava que era maravilhoso. Sempre falei pra ele, gente, você precisa ver uma coisa maravilhosa é a academia. Eu falava sempre pra ele. Já foi incutindo. Quando você tiver 12 anos, eu vou poder levar você. Aí fiz 12 anos e ele ia com uma super má vontade. Por quê? Não tem resistência, porque não aguenta, porque o começo o corpo não tá adequado e outra. Pra acordar às 5h30 da manhã, meu amigo, né? Nossa, né? Coitado, naquela época, moleque. tava na pandemia, acordava às 5h30. Agora é 4h30 ele acorda. Porque 5h30 a gente já tem que estar lá, né? E aí ele ia com muita raiva de mim. Mas eu falava assim pra ele, sabe por que eu forço você vir pra cá? Não é pra você ficar marombado. É porque você aqui está treinando disciplina. Você está todo dia fortalecendo a sua mente, uma área cerebral que vai vencer a tua preguiça todo dia. Essa área está se formando em você agora. Aliás, a área do juízo, da força de vontade, ela começa a se formar na adolescência e vai terminar lá aos 21 anos. Então, nesse período, o adolescente, cara, pai e mãe que tá assistindo aí, ó, tira do sofá e manda realmente fazer alguma coisa. E depois de tem adulto? que forçar. A gente consegue é mais difícil. É mutável? É mutável, tudo é mutável. Nosso cérebro, muito ele mais é difícil, moldável. né? É Mas plástico, quanto mais cedo você fizer esses isso, valores são valores. Disciplina, honestidade, essas coisas são valores. Quem tem que dar é a família, não é a escola. E muitas vezes a família, as mães, os pais estão delegando isso para os professores. O professor, ele só vai ensinar Educar, a letrar, né? é só alfabetização. Alfabetização. O resto é em casa. Então, se a criança não tem disciplina, que eu falo para ele assim, ó, se não se tiver você uma não base tiver boa, essa disciplina, se você não vencer a sua preguiça todos os dias, se você não tiver força de vontade, que isso é construído a cada dia, a hora que você precisar, quando você for comprar a sua casa, quando você for fazer as suas coisas, você não vai ter. Entendeu? Porque a hora que você precisar, ele tem que estar ali. É uma habilidade, como qualquer outra, sabe? Nossa, mãe, eu queria ser seu filho. Não. Dá 4h30 da manhã pra ouvir essas coisas. Não tenho dó. Então eu falo assim, né? Hoje, ele já com 14 anos, já tô todo lado bonitão, né? Se olhando no espelho, vê que tá tendo mais resultado, vaidoso, bonitinho. Aí eu falo, aí todo mundo fala assim, você vai agradecer muito sua mãe, né? Aí eu falo assim, tá vendo? O amor não te... Eu falo assim, porque eu te amo, eu não desisti de você. Porque eu falo assim, eu passei tão nervoso com ele que eu tinha vontade de desistir. Porque dá vontade de desistir, você fica forçando a pessoa toda hora. no carro, do lado bicudo, não quer treinar. Mas é porque eu te amo, eu faço você fazer o que você precisa fazer. Porque é o seguinte, como a área do juízo do adolescente não está desenvolvida, ele não tem capacidade de tomar decisões por si. Quem tem que fazer isso são os pais. Você vai fazer e acabou. Acabou, vai fazer, entende? Então, assim, a nossa autoridade, é claro que tudo tem um limite, né? Mas, assim, a nossa autoridade para aquilo que é bom, ele tem que estar pregado lá desde a infância, para aquilo virar hábito. Você acha que isso é válido para atividade física? Eu entendi, você exige isso para trabalhar outras coisas dele no futuro. Para ele ser alguém, para ele saber se virar lá na frente. Agora, esquece esse lado. O lado da atividade física, sim, do exercício físico. Ah, sim. Para um moleque de 14 anos, uma criança de 14 anos, é válido essa insistência? Ainda que ele não goste muito? Esquece os outros fatores. Eu acho que vale a pena qualquer atividade, qualquer uma. Você fala, você pode escolher. Você pode ser para natação, musculação, qualquer coisa. Mas tem que fazer. Ele escolher e deixar aberto, ótimo. Isso. Mas de repente, tem que fazer. A gente tem na educação física um negócio que chama especialização precoce. Que é quando... os pais colocam o filho numa atividade física qualquer, certo, e pressiona ele por ter resultado e por rendimento. Isso tem grandes malefícios. Aí é ruim, Tem que deixar. Aí entra numa outra questão, que é a imposição do desejo dos pais nos filhos. Sim. Então, por isso que a educação, ela é individual. Então, se você tiver vários filhos, você vai ver que cada um tem um limite diferente. Você vai puxar no limite, é igual líder. Se você puxar demais, a corda arrebenta. E se você puxar de menos, a corda fica frouxa. Então, esse puxar, né, o tempo todo, você vai sempre puxar, é igual no seu treino. Sim. Você vai puxar do teu aluno o máximo dele.
Você não vai deixar ele de folga. Sim. Então, assim, você sempre vai colocar um pouco mais de carga, porque você tá vendo que ele tá conseguindo fazer o exercício, a execução correta, você vai botar mais carga, ele tá conseguindo. Então, a mesma coisa, igualzinho. A sensibilidade e o olho de quem tá acompanhando, ele tem que ter essa sensibilidade, feeling, né? essa individualidade e atenção. Por isso que eu falo assim, né? Eu tenho até um curso que eu ensino educação de crianças na internet, que eu ensino isso. Eu falo, cara, é o olho. É o olho da pessoa, é a sensibilidade. Você precisa olhar, você precisa criar estratégia para ele que não vai funcionar com outra pessoa, para você não espanar a pessoa, porque senão você acaba com a autoestima dela. É individualidade biológica, né? Cada um entende que a necessidade de cada um. Mas que tem que fazer atividade física, isso não pode ser discutido. É uma coisa que tem que fazer, ponto. Porque o nosso corpo precisa, sabe? E acho que independente de qualquer coisa. E aí vem a questão da educação, de você fazer... Que nem meu pai mandava, né? Desde pequeno. Eu acho que o japonês tem muito essa coisa... Você pode ver que tem muito velhinho, japonês que anda na rua. É cultural. Fazendo Tai Chi Chuan, tá fazendo... Isso. Até 100 e tantos anos eles estão todo treinando. mundo é obrigado a fazer. Então, assim, por isso que pra nós, a gente não acha estranho você obrigar alguém a fazer um exercício físico, porque lá é obrigado. É saudável até. Você começa o trabalho lá, todo mundo levanta, você vai fazer alongamento, você vai fazer um exercício, tai chi, respiração, criançada também, todo mundo fazendo a ginástica. Lá, todo mundo limpa banheiro no Japão. Então, assim, você faz o exercício físico, não tem faxineiro lá, nem existe essa educação, profissão. Né? Eles são educados. Isso. Forma. E essa coisa de você agachar, levantar e trabalhar até o final da vida, lá é muito normal. Aqui a gente espera a aposentadoria, sabe? Para não fazer nada. Mal nasceu, já estou esperando. Vou me aposentar daqui tantos anos. Para não fazer nada. Entende? E isso pesa na longevidade. Você vê, né? Meu pai vem de Okinawa. Okinawa é aquela ilha muito longeva. As pessoas lá vivem até mais de 100 anos e tal. E lá tem o hábito de comer muito pouquinho. E meu pai ensinou assim. Ele falava assim, que todo ser humano recebeu como se fosse um prato de comida para comer a vida inteira. Se você comer muito rápido, você não vai conseguir viver mais. Porque ele falava assim, você já viu uma pessoa obesa que vive mais de 100 anos? Eu falei assim, não. Ele falou, então, por isso que é um pouquinho cada dia. E aquela coisa de sair da mesa com fome. Então ele falava assim, você nunca pode comer até saciar. Tem que ser menos. Então lá eles têm esse hábito de trabalhar, todo mundo até morrer. E meus pais trabalharam até morrer e eu vou trabalhar até morrer, porque eu adoro o meu trabalho. Né? Saudável, né? E lá eles têm muito essa coisa de agachar. O jeito que eles sentam, eles não sentem em cadeira assim. Meus avós de cócoras, sentavam de cócoras. É um agachamento aquilo. É que nem uma criança. Isso. Pega a criança brincando, ela brinca de cócoras. Isso é totalmente anatômico e natural. Isso. Assim como os primatas, né? Eles ficavam na fogueira nessa posição. Isso. E o banheiro também era agachado. Eu aprendi a fazer... precisa fazer essa posição, já era. O lombar dele já era. Coluna dele então, mas se fizesse isso desde pequeno, né? Se fizesse desde pequeno, não teria esse problema. Não teria. Entendeu? Sim, porque o tempo todo você tá um hábito de educação. Mesmo. Então, e nos banheirinhos japoneses, que nos clubes agora já tem as privadas. Mas na minha época era tudo no chão. E a gente fazia tudo no chão ali de cócoras. Isso é ótimo. Entendeu? Foi ótimo. Foi. E você vê, e é cultural. Então, quando é cultural, ninguém questiona. Porque é uma verdade. Agora, aqui a gente questiona. Mas será que não vai fazer mal para a criança? A gente forçar ela a fazer ginástica? Aí a gente fala, não, mas porque lá é normal, entendeu? Né? É cultural. Bom. Incrível, doutora. Você, como sempre... Falo pra caramba. Fantástica, não? Nós temos muita coisa aí nessa cabeça. Adoro. Nossa, você vê que eu tinha tanta coisa pra perguntar, você atropelou tudo. Tem, maravilha. Eu amei. Mas é isso. Você está me perguntando da questão da atividade, eu realmente já sou uma Quantas viciada. vezes por semana você vai? Eu vou todo dia. Eu só falto quando eu vou viajar, quando realmente não dá, porque isso virou minha prioridade. Então, assim, eu não marco nenhum compromisso naquele horário, que aquele horário é sagrado. Olha o horário dela, 4h30 da manhã. Até... eu também não marco nenhum compromisso. Até começar o horário comercial. Até às 7. Então olha só o que é responsabilidade e o que é disciplina. 4 horas da manhã. Acorda e faz meditação. Faz meditação. Isso. Chama o filho, né? Também, porque o filho tem que treinar. Então, esse horário
que ela poderia estar dormindo, não, ela está fazendo toda a atividade dela para depois começar a atividade profissional. Eu me identifico, porque às 4 da manhã também não marco nada. Nada, né? Agora, a disciplina é para dormir na hora certa, né? Para dar as horas de sono. Você também é muito tem que dormir umas 9h30. Assim. Aí você tem que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, antes eu saía quase toda noite. Saía. Era eu tinha uma baladeira? vida baladeira, social, bem agitada. Mas depois eu falei assim, cara, eu vou ter que escolher. Que daí eu comecei a fazer a faculdade de teologia e tal. Eu falei, cara, ou eu estudo ou eu durmo. Aí eu falei, vou estudar. Depois eu percebi que eu dormia mais cedo, que aquilo foi melhor. Eu falei, então ou eu vou dormir ou eu vou pra balada. Então chega, né? Eu vou, então aí e a tua alimentação, doutora, é super regrada, né? Tô regrada. E as marmitinhas e os ovinhos, tudo sempre tem uma reservinha. Eu sempre levo. Onde sempre eu leva vou. onde você vai? Mesmo quando eu vou nas palestras, eu levo, porque as minhas marmitas sempre me salvam. Por quê? Horário de voo, você vai no aeroporto, não tem nada para você comer. Sabe, você quer uma maçã, você quer uma banana, você quer uma aveia, não vai ter. Você quer um franguinho grelhado, não vai ter. Você entendeu? Então, assim, ou você leva, entendeu? E você vai satisfazer com aquilo. E depois, às vezes, tem uns banquetes maravilhosos, assim, mas eu falo assim, gente do céu. Tem psicologia que resista? Tem. Tem, porque assim, quando a gente vai na academia e você se lasca ali bastante, aí você se policia. Você fala, eu não vou jogar tudo fora, eu já cheguei até aqui. Hoje eu fiz um hit legal. Não vai deixar tudo a perder, né? Não vai dar, entendeu? Uma pessoa que se mantém em dieta, nunca teve esse hábito, se engajou nisso agora, e a nossa maior preocupação é se manter ela sustentável naquilo, né? Isso. Conseguir fazer com que ela se mantenha naquilo. Ela tem que entrar na rotina. Então, entrou na rotina, o que é rotina? Não é rotina, é o hábito. O hábito mental é o que vai no teu corpo. Por exemplo, até ele virar inconsciente. Até os 8 anos, mais ou menos, você tem que ficar falando pro teu filho assim, ó, vai escovar dente. Vai escovar dente. Até os 8? Todo dia. Até um pouco antes. Vai escovar o dente. Até o ponto que o teu filho começa a escovar sozinho. Aí ele entende. Aí entendeu. Depois ele não consegue mais dormir sem escovar o dente. Beleza, entrou no circuito que a gente chama de inconsciente. É hábito. Hábito inconsciente, é isso aí. Hábito é sempre inconsciente. A pessoa faz sem pensar e nem é sofrido. Aliás, ela sente até falta quando não tem exercício físico entendeu? Sim. Né? A mesma coisa é a pessoa. O que a pessoa não consegue, muitas vezes, é passar por esse período. Então, assim, ela quer o resultado antes do tempo necessário. E você precisa passar alguns mesezinhos, 2, 3 meses, fazendo aquilo todo dia, até você vencer a primeira barreira, né? Então, assim, a pessoa por isso que é bom, às vezes, um coach. Sim, ficar na orelha, né? A pessoa tá ali, tá no sistema, direitinho. Nossa preocupação é fazer ela se manter. Eu sei que isso é cada caso um caso. Vai de nós, treinadores, olhar e falar essa pessoa precisa, essa pessoa não. Mas, psicologicamente, o quanto favorece liberar ela de tempos em tempos para comer algo fora? Esquece o resultado. Psicologicamente. Ou a pessoa que tem dificuldade de fazer dieta e se manter, depois que ela engrenou, melhor não dar essa eu acredito, melhor não dar. Eu também acho melhor não dar. Eu sei que cada caso Eu acho que cada pessoa é cada uma. Eu não gosto de fazer dieta. Você acha que ela vai quebrar ali, vai ter dificuldade de voltar? Sim. Porque é o gostoso. O que é o mais gostoso? É a dieta ou comer a besteira? Mas seria uma recompensa. Olha, você fez... toda hora vai querer a recompensa. Ela vai fazer um mês certinho para ter... Mas não tá fazendo o que é o vício normal, entendeu? O vício, ele é parecido com o álcool, assim, é igual ao álcool. Os alcoólatras anônimos, sabe? Eles têm aquela regra de só mais um dia, por hoje não. Ou por hoje eu não vou tomar, por hoje eu não vou tomar. Porque ele sabe que a partir do momento que ele pegar a primeira dose, ele vai degringolar a ladeira abaixo, você entendeu? E nós somos assim. Não para. A gente fala assim, um docinho, vou pegar só esse pedacinho. Menino, pega uma caixa de bis, sai um bicho daqui de dentro. Bis e come um bis.
Eu consigo. vou comer mais um. Você consegue? Vou comer Consigo. mais um. Nossa. Não, é disciplina. Então, aquilo que ela falou do paladar. Isso. Só isso. Então a pessoa, ela tem que se conhecer para saber o limite dela. Por isso que eu falo assim, ó. Outro dia eu falei no Nutri, eu falei, tira essas castanhas daí, porque eu não vou comer castanha. Ele falou, por que você não gosta? Eu falei, não, eu gosto muito. E por essa razão, eu não tenho juízo. Quem não tem juízo não se brinca. Você não vai brincar com coisa que você não tem juízo. Então, eu não tenho maturidade para isso, eu falei para ele. Porque, o que eu entendi? Eu reservava lá, pesava na balança a quantidade. Mano, eu comia aquelas, depois eu ia caçar as outras e comia as outras. Não entendeu? Brinca. Juro. Aí então eu falei assim, gente, eu não tenho maturidade para lidar com isso. Aqui é um ponto fraco tão grande para mim, que eu prefiro eliminar isso neste momento, porque eu não consigo controlar isso, até eu aprender a lidar com isso. Então, a gente tem que saber o nosso ponto fraco para tudo na vida. Sim. Ó, até para relacionamento amoroso, até para, por exemplo, trabalhos. Então, tem gente que não sabe fazer acordos. Então, se ela não sabe fazer acordo, nesse momento ela precisa se blindar. Ou ela já tem um contratinho, ou ela chama alguém que vai fazer a reunião junto. Ou, por exemplo, no caso de um relacionamento amoroso que a pessoa ela não se segura, depois ela se arrepende das coisas que faz. Tem pessoas muito inseguras. Isso, às vezes muito instintiva, sabe assim, no seguro impulso, né? E depois ela fala, ai, se arrepende. Sai com aquela pessoa, que droga, onde eu tava com a cabeça bêbado, né? Então, assim, pra você não se meter em mais confusão, né? Você se blinda pra tudo na vida. Então, na questão da dieta, a mesma coisa. A gente vai ter que criar uma estratégia, e ela é muito particular, porque o que serve pra você não serve pra mim. E aí eu vou ter que me blindar no começo daquelas coisas que eu não tenho condição de lidar. Entendeu? Por isso que é importante ter a humildade para reconhecer o seu limite. E nesse caso vale a regra dos 14 dias? Vale a regra. Se eu conseguir segurar ela por 14 dias... Vale. A tendência olha só o que eu entendo. Você vem durante uma semana fazendo... Você sabe... Fazendo direitinho, chega no sábado e domingo, continua fazendo a mesma coisa. Tem que fazer. Se você sair no domingo, dia de lixo, por exemplo, imensamente. É gostoso pra caramba. É gostoso. É muito gostoso. Mas eu não posso trabalhar a semana inteira esperando o domingo. Não. Senão não vou ter resultado. Isso. Eu tô concentrado no meu dia de lixo. Então, se você tira o dia de lixo, esquece. Sábado e domingo é a mesma coisa. E é um vício mesmo, sabe? E tu tem qualidade, você quer saber. É igual o alcoólatra, ele faz tudo pensando na bebida. A bebida virou pra ele uma parceira ali, sabe? Da vida. Tem gente que conversa até com a bebida, com a cervejona aqui. Você fala, ai, minha linda, por isso chama loira gelada, né? Ai, minha linda, é minha companheira, minha parceira, né? Porque tem um envolvimento emocional. O vício, ele tem um envolvimento emocional, ele está compensando alguma coisa. Ele está compensando uma falta. Tá, doutora, entendeu? deixa eu falar uma coisa. Tem muitos seguidores meus que falam, pô, eu tô com depressão, e você acha que a musculação vai mudar a minha vida? Eu falei, a musculação mudou a minha vida. Ajuda muito. Agora, se você fizer alguma coisa por você, eu acredito que vai mudar. Sim. E de fato, doutora? Sim, e outra, a solidão, que é o que aconteceu com muitas pessoas agora na pandemia, principalmente os mais velhos, ficaram presos e tudo mais, ele afastou as pessoas. Você pode perceber que hoje a tendência das pessoas é se isolarem cada vez mais. E a depressão é tão tóxica para o ser humano que equivale a fumar 15 cigarros por dia. Então ficar só é péssimo. E quando você vai pra academia, primeiro você vê gente, você tem a troca de energia. Mesmo você não conversando com a pessoa, a energia tá aqui, ó. Você mesmo vê gente, sem ela falar, ela socializa, não? Mesmo sem socializar, só o fato de você ir ver gente. O visual é importante. Perfeito. Também. E você chegar lá, você é obrigado a fazer alguma coisa, né? Porque você vai fazer o quê? Tá todo mundo treinando. Você é obrigado a fingir, pelo menos, que você tá treinando, entendeu? Né? E isso ajuda, porque melhora a sua circulação, teu coração vai bater mais forte, vai trazer todos os hormônios e a química que você precisa, que são as pílulas da felicidade que Deus já nos deu, que é de graça. Você vai estimular isso vai melhorar o teu pensamento. O caminho da volta, você já vai ver o dia, vai ver o sol, vai ver gente na rua, isso já vai melhorar. Então, nós não percebemos que ficar dentro de casa é o pior lugar que tem para se ficar. O ser humano, ele foi feito para caçar. Quem que a gente põe na prisão? Um ladrão. Criminoso. Criminoso tem que ficar dentro de casa, em 4 paredes ali, sabe? Nós não. Então, quem é saudável, quem quer vida está fora da sua casa, não está dentro da sua casa. Entendi. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente tem que incentivar também os jovens a ir para fora,
para a vida. Porque senão eles ficam até 50 anos dentro da nossa casa, os pais sustentando, e eles não sabem se sustentar. Por quê? Porque não foi para fora. A vida tá lá fora, entendeu? Então manda andar a pé na rua. Eu falo pro meu filho, vai andar, vai e volta a pé, entendeu? Vai pra feira. Isso. Vai na feira. E corre o risco. Sabe que tá na vida é correr o risco de você morrer a qualquer momento. Então, assim, a morte ela tem que ser sua parceira ali, sabe? Tipo, nem ligo pra você. Você tá aqui, beleza, né? Mas eu tô aqui, vivendo, né? Então, essas pessoas que têm depressão, vai para uma academia, vai treinar. Ajuda imensamente. Vai fazer qualquer tipo de exercício, de qualquer coisa. ginástica. Você acha que o tratamento da depressão, ela tem que estar atrelado à reposição hormonal? Eu acho que, em primeiro lugar, ela fazer uma atividade física. Sim. Ela se mexer, porque tem a ver com idade, uma série de coisas. Eu acho que a socialização, o estilo de vida que tem que mudar. Porque quando você muda o estilo de vida, você muda o teu foco. O problema da pessoa com depressão é que ela presta atenção muito nela mesma. Sabe aquela coisa quando você tá doente, que você fica assim, ai, tô sentindo uma dor de cabeça, ai, agora veio pra cá, ó. Ai, agora piorou, agora tá latejando aqui assim, ó. Quando você começa a prestar muita atenção nos seus sintomas, eles pioram. Só aumentam. Só aumenta, entendeu? Então, você não sara. Aí a hora que, vamos supor, às vezes você tá super doente, mas você tem que fazer uma palestra. Aí a hora que você entra na palestra, você esquece que você estava com dor de cabeça, que você estava com diarreia, que você estava com... pico de adrenalina. Isso, já... Adrenalina, meu filho, segura tudo. É luta ou fuga. É, exatamente. Nossa, você fica assim, ó, a diarreia vai embora, assim, entendeu? Você vai... Né, e você dá conta daquele recado. Acabou, você vai sentir de novo os seus sintomas. O que aconteceu naquele momento? A tua atenção se voltou para fora de você. Não para você. Você tirou a atenção do seu sintoma e passou a olhar para os outros. Sim. Então é isso que eu falo, cara. Para de ficar olhando para sua vida que tá chata. E vai olhar para o outro. Então, assim, eu sempre pergunto: qual é o teu dia? O que você faz no seu dia? Me descreva. Eu percebo que as pessoas que mais têm a depressão são pessoas que são menos ativas na vida. Elas ficam com muito tempo ocioso. Por isso que na depressão, na aposentadoria, muita gente entra em depressão. Porque vai fazer o quê com o dia? Faz o quê? O ser humano fica feliz quando ele se desafia. As áreas da felicidade, elas são acionadas quando a gente supera alguma coisa ou quando a gente aprende coisa nova. Então, se você não se coloca numa situação onde você aprende coisa nova ou está se superando a cada dia, você não vai ter felicidade. Criando sempre novas redes neurais. Isso. Né, que está ligado ao Alzheimer, né? Exato. A falta de novas redes neurais. E você vê hoje que o Alzheimer está ligado à massa muscular, a falta de massa muscular. A falta de massa muscular. Né? Então, assim, quanto mais agachamento, quanto mais exercício a gente fizer, mais saúde vai ter. E tem a ver com a inteligência também. Sabe? Então, assim, tá tudo ligado. Nós somos esse sistema. Né? O sistema é para virar para fora, para ver o sol, para estar lá no meio das árvores, sabe? O ser humano é caçador. Luz, né? O ser humano é caçador. Entende? A gente é curioso. Nós caçamos novidade o tempo todo. Fala, vamos ver tal coisa. Ai, não conheço. Ai, vamos lá ver. Sabe? A gente adora coisa nova. Sabe? A vida é uma brincadeira e a gente tem que se dispor a fazer uma coisa diferente, num lugar diferente, com pessoas diferentes, sabe? É isso que dá a alegria da vida. Dá um sentido. Exercita o cérebro, de certa forma, exercita o cérebro. Claro, porque ele te coloca numa situação diferente e o ser humano ama isso. Ama, sabe? Que nem eu imagino os hormônios do Valdir, né? Nessa situação agora, assim, né? Tipo, né? Nova, né? Sim. Entendeu? Isso é legal. Aí até que vai chegar um ponto que isso vai ficar normal. Natural. Aí você fala assim, mano, precisamos fazer uma coisa diferente. Aí começa. Põe hormônio aí, né? Precisamos fazer uma coisa diferente agora. Não é? É assim. E nessa evolução a gente vai crescendo, a gente vai gerando emprego, a gente vai beneficiando o mundo. Mas, doutora, a senhora com esse vasto conhecimento, o hormônio é vida. Vida. Não é? É. E hoje eu vejo com a minha menopausa. Eu posso perguntar a tua idade? 50. Olha aí. Já tô com 50. Já tô naquele período já, de perimenopausa, sabe aquela coisa? Hormônio degringolando. E minhas amigas que estão aqui assistindo, minha filha, olha, é o seguinte, a menopausa, é um período, né? Esse período da pré-menopausa, menopausa.
do climatério, né? É um período, cara, que você... É que nem ter filho, eu acho que é um marco na vida da mulher, que o corpo muda tão grandemente que tudo aquilo que você fazia antes não funciona mais. Não responde. Nada. A dieta não é mais... Você come pouco e ainda continua engordando. Parece que... Tá querendo se proteger do quê? Você tem um problema metabólico, sabe? E assim, realmente tem ligação com os hormônios. Você sente também psicologicamente mal? Não Ou sinto, eu acho... alteração psicológica? O meu Emocional. psicológico não sinto. Eu sinto físico. Mas assim, normalmente, físico eu sinto. na maioria dos casos, tem alguma alteração emocional? Às vezes tem, mas isso eu acho que é por causa do estilo de vida da pessoa. Por exemplo, a minha alimentação ela é regrada há muito tempo, há muitos anos. Então, meu corpo já é limpo. Eu não tenho muitas inflamações. Depois, eu faço ginástica todo dia. Né? Então, assim, isso ajuda você... E outra, eu faço não é ginástica, é musculação. É a musculação. Você faz musculação, não é ginástica. E eu faço a minha higiene mental. Tá na hora de musculação, E eu cuido da minha saúde mental também. Então eu faço a minha higiene mental todo dia. Então eu vou trabalhando meus alicerces. Então eu acho que isso me blinda um pouco dessa questão de desânimo e tudo mais. Raramente eu tenho alguma coisa assim. Essa higiene mental aí... Funciona. Gostaria de fazer, mas não todo sei se eu dia. consigo. Claro que consegue. Tá, 4 horas da manhã, só acordar. Não, você Simples. Você só Eu já coloca acordo lá. 4 horas da manhã. Então, acorda mais cedo, né? 10 minutos mais cedo. E eu acordo vai morrendo de dormir fome. 10 minutos mais cedo. Tem que ser em jejum, higiene mental? Não. Posso comer? Não, pode ser depois. O importante é só qualquer hora do Pelo menos dia. fazer 1%. É só o vai. mental. É só o mental Trabalhar junto você... com o físico, sabe? É você mandar o comando pro teu físico para você sentir a sensação de tranquilidade. Tipo, eu estou tranquila agora eu estou em paz, eu estou me sentindo segura, tá tudo em ordem, minhas células estão trabalhando a todo vapor, cheias de vida, cheias de luz e tal. Aí você pode colocar isso, aí depois você vai aprendendo que esse comando, o teu corpo começa a reagir muito rápido. Então, a hora que você precisa ter disciplina, você ter energia, ter foco, você vai jogar esse comando pro teu corpo. Ele já está condicionado a responder. Isso, a responder. Bem, você tem um contato com ele muito rápido. Por que eu gosto de fazer a higiene mental com a tranquilidade e segurança? Porque a nossa sociedade, ela prega o medo. Então, tudo para nós é medo. É medo de ficar pobre, é medo de perder o emprego, é medo de ficar doente, é medo de morrer. Então, eu trabalho como base a tranquilidade, a serenidade. Que entendeu? incrível, hein? É. Depois o resto, cara, o corpo ele só obedece ao teu comando. É lucro o resto. Isso, entendeu? Mas precisa fazer uma manutenção disso. Todo dia. Todo dia. Todo dia, é 4 igual horas da musculação. manhã. É igual musculação. Eu acho que deveria fazer, Val. Se você, eu vou fazer. se você deixar de fazer, é igual musculação. Você vai perdendo atrofia, aquela né? atrofia, entendeu? E faz diferença, viu? Aí faz diferença. Eu imagino. Eu percebo que uma época eu parei de fazer, porque eu comecei a ficar com preguiça. Você vê que eu também tenho preguiça, né? Mas eu percebi que aqueles pensamentos, sabe aqueles pensamentos negativos, de fracasso? Eles já te atingem mais. Você fica muito mais vulnerável. Muito mais. Eu falei, cara, o que eu tô pensando? Olha só o que eu tô pensando, entendeu? Eu falei, nossa, não tava assim. Aí eu voltava a fazer, eu melhorava. Eu falei, caramba, isso aqui realmente isso funciona. E eu nunca mais tirei. Eu acho que o Val tinha que ir, a partir de hoje, todos os dias no Instagram dele, filmar ele fazendo. Eu também acho. eu também acho. Vou Galera, tô aqui fazendo a minha higiene mental. Você tá fazendo dá mentoria também? sobre isso aí também, não? Eu ensino sempre, nas minhas lives também. Eu ensino isso direto. Porque isso é que nem... É o básico, uma né? saúde, Esse né? é o básico. Eu acho que você deveria encerrar com essa promessa. Eu não posso. Eu também acho, o desafio. Não posso fazer promessa que eu não desafio. vou cumprir. Eu também é um desafio. O ser Não faça humano isso gosta de comigo, não. desafio, né? Não Então faça ele tá isso comigo, precisando não. de um agora. 4 horas da manhã, meditar. Você acorda cedo. Eu acordo bem. Meire, você atropelou todas as minhas dúvidas. Muito obrigada. Respondeu 90%. Eu sou um furacão. Não, você Isso. comandou totalmente. Continuo com um monte de dúvida, Maravilhosa. continuo sem saber o que eu tô fazendo tá certo, mas tudo bem. Mas já sabe de física quântica, Sim. já sabe de outras coisas que você não pode saber Mas nada. tudo bem. Não, foi maravilhoso, conduziu muito bem, gostei muito, tá de parabéns, doutora. Obrigada. Quer deixar o teu arroba? Nosso Instagram, fala tudo. Americamia, isso, mentorias. Tem ali, né?
Aqui é das palestras que eu faço nas empresas. São palestras que eu ilustro com as mágicas, tal. Tem os treinamentos para líderes. E tem também a parte de pessoa física. Então, eu atendo pessoa PJ, né? Pessoa jurídica, que são as empresas, que é o meu carro-chefe. E também atendo pessoas físicas na mentoria individual e na terapia. Também faço alguns atendimentos terapêuticos. Energia. Isso. Mágica. É muito legal as palestras, são bem divertidas. Como é que elas acontecem? O cliente, a empresa contrata, ele tem um evento de vendas, um evento, alguma comemoração, e aí a gente faz a palestra toda personalizada com o tema do cliente. Então, às vezes é um lançamento de um produto, às vezes é um encontro motivacional, às vezes é uma comemoração, uma premiação, e aí eu faço ou a abertura ou o fechamento dos eventos. Legal. É bem legal. Deixa eu ver com os livros ali. O maior sucesso teu são as Pílula Mágica, né? Por que você não Pílula Mágica, né? Pílula Mágica para o Sucesso e o Motivação Sem Truques. São dois. E você não trouxe nenhuma mágica pra gente? Não trouxe. É porque alguém veio muito rápido. Faz o Fernando sumir. Isso, plim. Ela é mágica, é incrível. Vai sumir. Isso. É isso. Beleza. Okay. Obrigado. Foi maravilhoso. Obrigadíssimo. Foi maravilhoso. Gente, até a próxima. Isso. Se prepara que nós vamos te convidar, porque ele não terminou. Porque é verdade, tem mais perguntas. Tem mais perguntas. Aí vai no meu canal do YouTube, que são mais de 1.100 vídeos já. Aí sim. Como é que tá no YouTube? Meiricamia. Meiricamia, É tudo né? Meiricamia. Digita Meiricamia, você vai achar tudo. Doutora Meiricamia, muito obrigado pelo carinho, pela presença. Parabéns também você pela sua história. Obrigado mesmo. Jornada. Foi fantástico. Para mim, essa é a 01, porque nós começamos, eu e Fernando, né? E você é a primeira entrevistada nossa aqui no podcast. Que honra. Tá vendo? E se prepare que a gente vai te chamar para uma próxima. Pode deixar. Tudo bem? Sim. Foi fantástico. Obrigado pela tua presença. Obrigada. Foi maravilhoso. Você conduziu muito bem. A gente não sabia o que te perguntar. O Fernando... Pergunta da próxima, Fê. Da próxima vez. Reserva mais uma com ela. Isso. Tem muita coisa ainda. Obrigado pela honra. Obrigadíssimo. Obrigado mesmo, doutora. Obrigada, Fernando. Obrigada e parabéns também pelo seu trabalho, viu? Gente, não deixe de seguir o Bodycast Real, ok? Forte abraço.